Olá a todos, meu nome é Laender e sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu tô aqui pra gente falar de Growth, né? Eu tô com a especialista em Product Growth, a Carol Livoli, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, Carol, assim, pro pessoal, né, que tá te conhecendo agora, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Carol, qual a trajetória da Carol, né, e depois a gente falar um pouquinho de growth, né, que é essa palavra que muita gente fala e talvez não conhece direitinho, mas vamos deixar esse pessoal nivelado nesse assunto. É isso aí, vamos lá. A intenção é essa, né? Isso Ajudar aí. muitas pessoas aqui a entenderem o tema e ver como que esse tema realmente pode ajudar na prática ali. Todo mundo que quer crescer na carreira e que também quer se desenvolver, né? Para conseguir contribuir mais no seu cenário. Então, me apresentando um pouquinho agora para você aqui. Hoje eu estou como sócia diretora da Englobal, que é uma empresa que trabalha com imersões e programas globais para executivos e empreendedores. Também sou membro do board da Shop Culture, que é uma empresa americana que trabalha com internacionalização de empresas do Brasil para o mundo. O foco é os Estados Unidos, mas eles fazem todo esse trabalho em mais de 200 países. E também, aí nas horas vagas, sou consultora em PLG, que é Product Led Growth. E a minha carreira agora, inclusive meu primeiro podcast, viu? Olha aí, Nesse que novo honra, hein? momento, há pouquíssimo tempo eu fiz uma transição de carreira. Eu era executiva na Localweb e lá na Localweb eu criei áreas de growth, né, product growth, marketing de produto, dados, enfim, uma longa história aí pra gente tratar aqui. Legal. Então é bom que a gente também pode falar dessa transição de carreira, né? É um momento importante que muita gente às vezes quer entrar na área de dados, pensam em como fazer isso. Acho que seria legal a gente poder falar disso depois também. Mas antes eu acho que seria legal a gente falar pro pessoal o que é growth, né? Porque é uma palavra em inglês geralmente, né? Mas quer dizer crescimento, né? O que é growth na prática, assim? Olha, growth na prática é polêmico, viu? Porque cada empresa entende às vezes de uma forma. Então tem empresas que elas colocam isso em times, elas colocam na estrutura de marketing, na estrutura de produto, enfim. Inclusive eu gravei um podcast recente com o Product Gurus também e ele me fez uma pergunta parecida. Growth é uma mentalidade. Então você consegue aplicar growth independente da área da sua empresa. O que visa growth? Crescimento, né? O próprio nome já diz ali. E existem metodologias que vão realmente ajudar a ter esse crescimento. Então, quando eu vou para produto, por exemplo, como que eu trabalho o crescimento de produto? Quais são os conectores? Quais são os indicadores? Quais são as métricas? Como que eu trabalho esteira de produto? Como que eu trabalho ecossistema? Quando eu vou para marketing, como eu trabalho funil de aquisição? Como que eu trabalho programa de afiliados? Como que eu trabalho marketing de performance com growth? Então, você aplica a mentalidade, a metodologia nessas áreas específicas. O growth, e aí para mim eu acho que é a parte mais linda e difícil, porque não é simples de fazer, que é basicamente você deixar de ter silos, né? Hoje as empresas, elas têm muita questão do silo, então cada área faz uma parte e na hora que vai juntar nem sempre isso dá um A match. comunicação não bate. Exatamente, não bate. Cada área pensando numa coisa, todo mundo pensando no crescimento, todo mundo querendo fazer o melhor, mas não se junta. Então, o growth, ele também vem, e eu trabalhava muito com esse viés e trabalho ainda, né, que agora eu estou nesse momento de transição, para conectar melhor essas áreas com essa metodologia, essa mentalidade, para poder fazer realmente a empresa crescer. Então, vem à frente de disciplinaridade também, para que a gente possa fazer essa conexão e ajudar isso a acontecer na prática. Então, existe métodos, existe processos, existe estrutura de time, existem várias formas para você chegar no que a gente chama de growth na prática de modo macro. Entendi. Então, muitas empresas às vezes pensam que growth é uma área específica, cria uma área de growth, né? Mas, pelo que você falou, é uma mentalidade. Então, isso pode ser aplicado em qualquer área, né? A gente tem o growth marketing voltado para o marketing, o product growth, né? Então, significa que se a pessoa tiver essa mentalidade que você está falando, ela pode aplicar isso em qualquer área, né? Poderia ser aplicado dentro de qualquer área da empresa. Exatamente. Ela consegue trazer para a realidade dela e se conectar com as outras áreas. Então, acho que não só para a área dela, mas a conexão com as outras áreas é fundamental. Porque quando você tem um time, né? Claro que a gente sabe que depende muito da estrutura, né? De empresas maiores, menores e por aí vai. Mas, assim, quando você consegue colocar pessoas que são de áreas diferentes para conversarem em conjunto sobre o crescimento, aonde a meta macro da empresa precisa se ir, como que vocês vão
desdobrar isso em conjunto, é aonde a gente consegue organizar processos para que isso seja feito de uma forma mais rápida do que simplesmente cada um fazer o seu ali e depois juntar tudo para tentar fazer o crescimento acontecer. Então, ele entra na metodologia, ele entra no processo, ele entra na estrutura. Eu costumo dizer, né, eu sou consultora em PLG e com foco em PLG, porque o produto lidera no crescimento, e aí a gente também vai falar sobre isso, mas como que você faz com que essas pessoas de áreas diferentes consigam ter esses objetivos e fazerem realmente atingir os resultados por meio de outras metodologias, como o OKR, por exemplo. Então, ele consegue vir do micro para o macro e do macro para o micro. Então, acho que essa que é a junção do growth. Não é simples, não é tão cheguei aqui, estou fazendo growth, né? Existem vários processos, né? Existem várias formas para se fazer isso realmente na prática, mas é algo que qualquer área consegue aplicar. E é muito importante o apoio de áreas estratégicas para fazer realmente o growth acontecer, né? Perfeito. O growth, ele está muito ligado a indicadores. Você até falou do OKR aí. Qual que é a importância, então, dos dados dentro desse processo, né, de growth? Porque, basicamente, você está falando que a gente tem que fazer crescimento, mas esse crescimento ele não pode acontecer de qualquer maneira, né? Porque se você também sair que nem uma fera desembestada, o resultado não é o que a gente espera no final das contas. Qual que é a importância, então, dos dados, dos indicadores dentro desse processo? Olha, os dados, eles são fundamentais. Então, eu acredito muito, né? Até já tive experiência de montar times de dados, justamente para conectar essa estrutura, para a gente conseguir entender não só indicadores, mas entender também muito a questão do que está sendo feito neste momento. Então, ele traz uma visão do que estava acontecendo, do que está acontecendo agora e para onde nós estamos indo. Então, é claro que depende muito do objetivo, mas quando você vai... Então, pegando uma estrutura de uma empresa maior, vai para dar um exemplo claro aqui para o pessoal. Uma estrutura maior, a gente sabe que empresas... Vou pegar um exemplo tech. Tá. Uma empresa tech, ela tem uma porrada de servidores, né? Então, ela tem ali toda uma história que acontece de comportamento de usuário no digital. E geralmente ali é a mina de ouro. Ali eu tô entendendo o que tá acontecendo. Ali eu tô armazenando vários dados que vão virar informações para conseguir trabalhar. Então eu tenho toda essa estrutura. Eu tenho que conectar isso, eu tenho que despejar isso em algum lugar. Que vamos colocar aqui, vai um data warehouse. Então eu coloco ali no data warehouse. E eu tenho que conectar, eu tenho que ter ferramentas de dados que são conectores para levar para a ponta, para levar ali para as áreas como um todo. Que vão analisar isso. Que vão analisar isso. Então, assim, o que eu preciso para fazer isso? Eu preciso de um cientista de dado, porque ele vai precisar olhar, fazer toda essa conexão, essa arquitetura, e ele vai trabalhar predição, para conseguir entender, né, onde eu vou aplicar para fazer o resultado acontecer de forma mais rápida. Porque um costume que eu sempre tive nos lugares que eu atuei foi: vamos potencializar aquilo que já está dando certo, porque o resultado vem mais rápido. E aí depois você acopla os outros pontos para conseguir realmente fazer esse crescimento acontecer de forma mais escalável. Então, assim, eu tenho cientista de dados para olhar toda essa arquitetura, essa estrutura e olhar para a predição. Eu tenho engenheiro de dados, porque quando você pega uma estrutura de uma empresa tech, que é o meu exemplo aqui agora, e maior, você precisa ter muitas conexões, eles usam muitas ferramentas, geralmente, e nenhuma ferramenta geralmente se conecta. Então, como você faz esse trabalho em dados, então, o engenheiro de dados, tanto para fazer as integrações nessas APIs, nessas conexões ali, para poder fazer a ida do dado, do Data Warehouse, conectado, por exemplo, pelo um GA4, um Google Tag Manager, enfim, olhar toda essa estratégia para chegar nas ferramentas que são usadas no dia a dia, porque quando você vai se comunicar com o cliente, que isso também é a forma de você armazenar dados, né? Você vai usar ferramentas de e-mail marketing para fazer disparos, você vai usar ferramentas CRM. Então, geralmente as empresas, elas não fazem a estrutura lá de trás dos servidores, não jogam isso para um lugar só para poder imputar nessas ferramentas, e quando elas imputam, vamos supor que elas chegam até aí. Quando elas imputam, o problema é que elas não conseguem, no output, elas não conectam esses outputs para poder desenhar a jornada e entender como a estratégia fica melhor. Então, quando a gente pega um engenheiro de dados, um cientista de dados, um analista de dados, e faz essa conexão e traz essas pessoas para a mesa, para elas poderem entender a estratégia do negócio, você ganha um ritmo muito mais acelerado. Não é fácil de fazer essa estrutura, não é simples também, mas você ganha um ritmo muito mais assertivo para tomar suas decisões. Então, eu acredito muito nessa estrutura. Eu já apliquei isso em cenários diferentes e continuo aplicando, né, nesse movimento. Então, são coisas que são fundamentais. Então, essa pessoa de dados, ela também aprende de growth. Assim como a pessoa de growth precisa aprender de dados.
ela não precisa ser especialista, mas ela precisa entender minimamente como fazer uma boa análise e como juntar esses pontos para poder ver essa estratégia acontecer. Então, acho que é muito nesse caminho que a gente consegue ter uma escala e uma visão muito mais assertiva do negócio. Até mesmo para poder subsidiar quem está num C-level, por exemplo, ou até mesmo quem está na ponta. Então, você trabalha em toda a camada da empresa, de modo geral. Legal, você falou então que o profissional, né, da área ali, que ele vai aprender de dados também, de analisar dados, e a gente está falando do profissional de growth vai aprender a analisar dados, e a gente está falando de profissional de todas as áreas, né? Então, como a gente falou, é uma mentalidade. Então, isso pode ser aplicado tanto a marketing, produto e qualquer outro tipo de área. Então, de forma geral, a gente pode falar que todas as áreas elas precisam ter esse conhecimento mínimo de análise de dados para poder aplicar o growth também. Exatamente. Olha, eu já tive uma experiência, Lander, de gerenciar ali, né? Desenvolvedores. Eu brinco que eu já fui uma mini CEO, né? Já passei por todas as áreas ali, então, atendimento, UX, enfim. Então, esses profissionais, todos, quando você vai juntar times assim, o que é importante? Eles precisam entender, eles têm que ter pontos em comum. Então, eu preciso fazer com que eles consigam ter uma comunicação assertiva, consigam ter uma habilidade específica ali de conseguir fazer uma boa análise de dados. Então, dados, minimamente, quando fazer uma análise de uma planilha, conseguir cruzar informações, conseguir trabalhar pontos em comuns, ter a habilidade de conectar. Eu falo que o profissional hoje, quando ele olha para dados, ele tem que ter uma habilidade de conectar as coisas. Não adianta eu ficar aqui no meu mundinho e achar que aquele dado é informação sem cruzar com a outra, que pode me gerar um contexto muito mais amplo. Então, essa contextualização é essencial. Isso. Geralmente, quando a gente começa a analisar dados, você olha para uma tabela, né, e você começa a resumir todas aquelas informações, e eu vejo um grande ponto, principalmente quem é iniciante na área de análise de dados, é montar dashboards que são apenas resumos, né? Monta lá um indicador, a quantidade de vendas, vai lá, quantidade, qual o faturamento, e não vincula isso com todas as outras informações que podem ter acontecido, eventos que podem ter influenciado isso, e a gente pode dar um exemplo claro, por exemplo, na pandemia, né? Que a gente teve uma situação que se você só olha para o dado puro de vendas de uma empresa e não soubesse, né, qual era o contexto que estava acontecendo por fora, você só vai ver uma queda ali simplesmente e não vai ter essa inteligência que é a informação de forma geral. Então é nesse sentido que você fala que a inteligência ela precisa ser conectada e os profissionais eles precisam ter essa capacidade de olhar para a informação pontual, mas também olhar para um todo e saber como conectar elas. Exatamente. E tem os dois lados, né? Tem o lado da empresa dar essa informação para os profissionais, porque às vezes o profissional ele vai ter uma excelente intenção de cruzar as coisas, mas ele vai cruzar, mas se ele não tiver o contexto macro da empresa e para onde a empresa está querendo ir, ou como está aquele contexto atual, ele também não vai conseguir acertar a visão macro. Então, é muito importante que a empresa dê essa visão e tendo essa visão que esse profissional consiga fazer isso. E uma coisa que, na minha trajetória, que foi uma coisa muito que eu trabalhei muito nas pessoas, foi ter o padrão. Então, assim, não adianta eu querer criar processo do zero o tempo inteiro. Eu tenho que sempre conseguir aproveitar as estruturas. Então, se eu estou fazendo um processo de dados, vou dar um exemplo claro aqui, que ele melhora o meu processo de venda da esteira de produtos, por exemplo, de um modelo SaaS, como que eu já criei um processo e eu vou melhorar esse processo? Porque se toda vez eu for começar do zero, eu não vou ter nunca um processo de melhoria contínua. Eu vou ter sempre um do zero aqui e eu não vou conectar as pessoas. Então, essa habilidade de documentar. Eu ia falar justamente isso. A documentação disso é super importante, né? Exatamente. Essa documentação, essa visão para as pessoas. E essas cerimônias assertivas. Eu não estou falando de reuniões extensas e inúteis, né? Estou falando de cerimônias que sejam interessantes para esses profissionais se conectarem, estarem na mesa, ter a conexão, ter uma ata organizada para que você veja essa evolução acontecer. Então, se você quer fazer o growth acontecer, se você quer trazer o profissional de dados, ou se você também quer analisar os dados, independente do que você é dentro de uma empresa, que é essencial você ter essa visão, você precisa muito ter essa noção de que você vai ter que sempre organizar padrões e trazer as pessoas para a mesa. Eu gosto muito de falar, e eu fazia com o meu time antigo, uma cumbuca. E nessa cumbuca eu gostava muito de trabalhar. A cumbuca é uma metodologia do Falcone, que é um consultor aqui no Brasil. Inclusive, eu e meu esposo, a gente trabalha muito isso juntos. A gente troca umas figurinhas lá em casa também de metodologia e de coisas para se aplicarem. E eu gostava muito de trabalhar coisas comportamentais, porque eu não podia pegar, por exemplo, um livro
totalmente técnico se eu tinha o cara de comunicação aqui. Então eu tinha que ter pontos em comuns entre eles. E um dos livros que nós lemos foi o Por que os Generalistas Vencem num Mundo de Especialistas. Inclusive é um livro que eu super indico pro pessoal aqui, porque se você quer crescer e você quer se tornar um profissional raro, não é você sair atirando para qualquer lado e aprendendo sobre várias coisas, mas é você entender como conectar essas coisas e ter uma base interessante para se tornar relevante no mercado. Então, fazer bem o seu papel, né? E nós trabalhávamos muito essa questão da multidisciplinaridade ali no time. Essa palavra eu tô enroscando aqui, você tá vendo, né? Eu falo rápido já, então já fica difícil. Mas é como trabalhar isso num time multidisciplinar para que a gente consiga se conectar. Então, a importância, o generalista ele não é um cara superficial. O generalista é um cara que ele consegue navegar muito entre bem. várias situações e vários conhecimentos. Ele não vai descer, mas ele vai entender o que é o essencial. Dados, por exemplo, fazer uma boa análise de dados é essencial para qualquer empresa. Então, a gente está falando aqui que um profissional de dados e um profissional que não é de dados, claro que eles não vão estar no mesmo nível de análise. Perfeito. Mas eles têm que ter ali o básico, né? Como diz uma pessoa que eu gosto muito no mercado, que é o mineiro, que inclusive é uma referência em growth, o método ACF, né? Arroz com feijão. Então, arroz com feijão tem que ser muito bem feito ali, né? E isso eu vejo muito, o pessoal que quer se especializar, às vezes foca em um único conhecimento, uma única ferramenta, fala... Vou dar um exemplo de Power BI, que é a área que eu tô mais envolvido, né? Fala assim, cara, eu vou me especializar em Power BI. E senta ali estudando e tal, e esquece de todo o entorno que é importante, né? O cara de dados, ou um cara de análise, ele pode até saber um pouco mais de dados, igual você falou, do que um outro profissional de outra área. Mas ele tem um conhecimento mínimo de cada uma dessas competências, é importante para que ele consiga se desenrolar, né? Que ele consiga navegar entre essas áreas para participar desses times multidisciplinares. Porque às vezes um cara que ele fica somente fechado naquele mundo ali, ele não vai ter como contribuir muito, né? Exatamente. Eu brincava muito, né? Eu liderei desenvolvedores. Não diretamente, né? Porque eu não sou completamente... Eu não sou técnica. Eu brinco que eu só não codo. Eu só não codo. Só não sei programar, mas... Entendo ali, né? Mas assim, o dev, por exemplo, o desenvolvedor que ele escolhe fazer sistema de informação, ciência da computação, porque ele não vai lidar com gente... Ele tá completamente enganado. A pessoa de dados que vai fazer isso... Eu falo isso. Os melhores devs, na minha opinião, são aqueles que entendem de pessoas, porque no final das contas ele tá construindo ferramentas para pessoas manipularem. E se não entender de comportamento humano, ele não consegue fazer boas interfaces, ele não consegue construir uma ferramenta que seja minimamente aceitável, né, pro usuário. Exato. Eu já vi tanta gente reclamar, nossa, essa ferramenta é muito ruim. Às vezes tem todos os recursos possíveis, mas não tem uma boa navegabilidade. E é tudo comportamento humano, entender um pouco disso. Exato. Né? Então, eu acho que essa visão de eu vou fazer desenvolvimento porque eu não vou falar com gente, ou eu vou fazer alguma coisa de humanas porque eu não vou ter número na minha vida, isso, gente, no mundo de hoje, impossível. Então, assim, o que na minha visão esses profissionais, eles precisam ter, independente de qualquer área? Eles precisam saber se comunicar, que é importantíssimo. E aí vem os níveis de comunicação, né? Como que eu me comunico por um C-level? Como que eu me comunico para um colega da minha área? Para quem não é da minha área? Porque se eu chegar para uma pessoa que não é da minha área, eu sou excelente em Power BI, por exemplo, e começar a falar tecnicamente com uma pessoa de marketing que não trabalha com isso, por exemplo, ou com uma área completamente diferente, eu não estou conseguindo gerar conexão. Então, a comunicação ela é fundamental. E não tem essa conexão, não gera valor pro outro, né? Não gera valor e vocês não crescem. Então, assim, a comunicação é fundamental, o posicionamento é fundamental, a habilidade de negociar é fundamental. E aqui eu já indico um outro livro, que é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, que é de um agente do FBI. É genial esse livro, já negociou bastante. Que negociou bastante, inclusive em casos muito extremos. Então, assim, a negociação é fundamental. Outra questão que eu coloco muito na esteira, né, de um bom profissional, é a questão de se vender. Não adianta nada ser incrível, fazer um baita de um trabalho, mas chegar na hora e não conseguir mostrar isso. Então, como que você mostra aquilo que você faz? Não adianta se fechar no seu mundinho. Então, tem habilidades que você vai precisar criar. Networking, a gente tá falando um pouquinho mais cedo, né? Networking é outra coisa. Você precisa saber com quem que você vai se relacionar e não por interesse, mas sim para ser interessado e para se tornar interessante no mercado. Então, como que você faz isso, né? Então, acho que são habilidades importantes. No final das contas, um profissional, então, de forma geral, o que você está falando ele pode ser da área de dados, ele pode ser de qualquer área, mas ter esse complemento de soft skills
é crucial para que ele consiga se desenvolver, para que ele consiga mostrar o trabalho, para que ele possa crescer. Seja dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, ou crescer mesmo como consultor, porque muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero trabalhar na empresa, quero ser meu próprio chefe, quero ser consultor, e às vezes o cara não consegue prospectar cliente, não consegue se comunicar, não consegue se vender e não consegue evoluir, ou seja, ele não tem essa evolução também, mesmo que não seja dentro de uma corporação, né, mas fora dela também, isso também é crucial, é importante. Com certeza, essa habilidade de se conectar e transitar nessas frentes de soft skills, assim, é fundamental, realmente, não tem como fugir disso. Se você tá visando uma carreira que você vai tendo degraus ali para conseguir subir, né, é importantíssimo você entender que não dá para ficar no seu mundinho, né? Acho que isso é fundamental. E estudar e se conectar com pessoas diferentes. Olha para os profissionais, né? Então, assim, eu conheço... Inclusive, hoje, conheci uma arquiteta que se envolve em várias coisas que não precisaria, digamos assim, entendeu? Mas não é aquilo, né? Não é minha função, então eu não vou fazer. Mas não é assim que funciona. Se você quer se diferenciar no mercado, você precisa fazer o que a maioria não está fazendo. E quem está se diferenciando está fazendo esse tipo de coisa. E até mais. Então, olha para essas pessoas que viram referências para você realmente conseguir se espelhar se você quiser crescer. Então, é uma escolha, né? E a gente tá falando de growth, né? É mentalidade, né? Então isso Exatamente. passa pela mentalidade de growth mesmo. Ou seja, até esse tipo de pensamento, né, é importante pro growth como um todo, porque se todos pensarem assim, consequentemente o jogo, né, ele vai se encaixar para que consiga ter esse crescimento que a gente quer dentro da corporação, ou seja, ou em qualquer área, né? Com certeza. Falando de empresas, Carol, eu vejo que muita gente às vezes se perde, né? Não sabe exatamente assim, ó. Eu comecei no Excel a minha vida, né? E eu vejo que a galera fala assim, será que o Excel é a melhor ferramenta? Daqui a pouco você vê um falando assim, Excel, não é? Vamos colocar um RP, e já pensa em vários tipos de sistemas para colocar, e se perde se é um momento ou não de entrar nisso, né? E growth também, como a gente falou, é uma mentalidade. Mas esse growth, de forma geral, ele é para qualquer área, para quem a gente viu que é para qualquer área, mas serve para qualquer empresa, ou tem empresa pequena, né? Tem um momento certo de que a gente consiga implementar o growth dentro da empresa para que não tenha erros, vamos dizer assim? Sim, qualquer empresa consegue implementar. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, vamos supor que eu estou começando agora, né? Como que eu estruturaria growth? Primeiro, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, quais são os meus pontos, os meus marcos de sucesso que eu quero atingir na minha empresa? Não só de faturamento, mas time, o que eu quero trazer, que produto que eu quero... Eu vou falar bastante de produto porque é meu core, né? Então, assim, quais produtos que eu vou oferecer, como que eu vou conectar esses produtos, como que eu vou conectar as minhas áreas. Eu vou ter uma área de parcerias, eu vou ter uma área de afiliados, eu vou ter uma área... Como que eu vou conectar isso? Então, primeiro, é o padrãozão ali no desenho do negócio, né? E quando você faz isso, eu gosto de começar literalmente pelo começo. Então, eu tô desenhando o que vai ser. Na sequência, eu desenho o que eu quero atingir, que é o famoso business plan. E você não precisa fazer um business plan de bicho de 7 cabeças no início. Você pode fazer organizado. Quais indicadores que eu quero atingir? E aí eu começo isso de uma forma simples. O que o growth visa? Ele visa escala. Então, ele não vai... Obviamente, você vai experimentar muita coisa, porque está dentro de growth também. Então, você não vai fazer um growth, por exemplo... não tenha a cabeça de que eu vou fazer isso e vai dar muito certo, então eu tenho que apostar nisso e eu fico lá desenhando. Eu falo assim, gente, o feito é melhor que o perfeito nesse início. Você precisa ter a habilidade de testar bastante. Então, você tendo a habilidade de testar bastante, você vai entender o que dá certo e o que não dá. É aí que você vai separar o joio do trigo. Né? Para conseguir realmente entender. Isso aqui eu vou colocar agora mais força, porque realmente isso está dando certo. Mas vai ter um momento da sua empresa. Então, você vai encaixar o growth no início, alinhado com as suas expectativas, com o que você está querendo. Você vai trazer testes para isso também. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma ferramenta de software, como que o meu produto vai escalar? Então, eu vou começar a desenhar esses marcos de sucesso da escala do produto, seja em precificação, seja em gatilhos. Vamos pegar aqui uma ferramenta que provavelmente todo mundo deve conhecer. Slack. Né? O pessoal técnico conhece bastante. O Slack é um baita exemplo de Product Growth. Você tem o Slack versão gratuita. E lá você tem gatilhos que, conforme o tempo você vai crescendo, você vai querendo ter histórico. Você vai querer mandar mensagem de voz. Tem alguns gatilhos ali que você vai precisar fazer upgrade. Né? Um outro exemplo que funcionou muito bem comigo, né? Quando
em outra empresa eu precisei implementar uma ferramenta de CRM, eu já ouvi falar no HubSpot. Sim. Então, o HubSpot trabalha isso muito bem, porque você começa com um plano inicial, você fala, isso aqui é suficiente para mim. E aí ele tem um monte de recursos lá dentro que você fala, que você vai clicar e fala assim, não, esse aqui você precisa destravar um plano que é o seguinte. E quando você vê, você já tá assinando um plano que é 3, 4, 5 vezes mais caro do que aquele que você achava que era suficiente. E você tá feliz. E tá feliz, e são todos gatilhos. Você fala, isso aqui tá melhorando a minha vida, entendeu? Exato. É exatamente isso. Você vai dar entrada, uma barreira menor, e aí você vai dando os passos mostrando, olha, você precisa disso, você precisa disso. Isso é trabalhar o nível de consciência, né? Porque às vezes acontece isso e é trabalho do growth. E às vezes também a gente mostrar qual a jornada, né? Porque às vezes o cliente ele não sabe o que ele precisa. Ele tem um andor e não sabe o que ele precisa. Exatamente isso. E você conseguir elevar essa consciência dele, é isso, né? Você fala assim, olha, você tem essa dor, eu vou te oferecer isso. É um remédio inicial. E aí, quando daqui a pouco fala assim, ó, isso aqui dá pra melhorar ainda mais esse ponto. E aí, quando você vê, você já levou o cliente na jornada inteira através disso e ele já tá um fã seu ali da marca, já tá um embaixador consumindo seu produto e ainda assim continua falando a quatro ventos, né? Indicando boca a boca pra todo mundo e isso faz crescer, né? Com certeza. E assim, você falou isso agora do exemplo do HubSpot, me lembrou, né? O Growth, pensando no funil do Growth básico, Uhum. ele tem a parte de ativação, que é trazer o cliente para ativar o seu produto, e ali dentro, nessa ativação, independente do que você venda, nessa ativação, você pode fazer essa ativação numa experimentação. Exemplo, faço uma live e nessa live eu divulgo o meu produto. Então ali eu tô fazendo uma live gratuita e aí eu tenho uma divulgação do meu produto ali dentro, uma forma de conversão, ativação de cliente. Se eu for digital, né? Eu posso fazer um trial, que é o teste gratuito. Então, ele faz você trabalhar ali no teste. Se você gostar, você, né, fica com o produto. E tem o freemium, que você começa de graça e depois você paga por isso. Então, eu tenho a parte de ativação do Growth para trazer o cliente. Eu tenho engajamento, que é justamente isso que você falou. Eu já estou dentro do produto. E ele vai começar a me dar gatilhos dentro da minha dor para que eu fique com o produto. E eu pago, às vezes pago um absurdo, mas pago feliz, sorrindo e contente e divulgando para todo mundo. E tem a última parte, não menos importante do Growth, que é a expansão. Em que momento que eu trabalho a expansão? Quando eu tô com esse cliente, que ele já é um brand lover, ele já tá me defendendo, ele já é um advogado da minha marca ali, eu começo a trazer mais coisas para ele. Então, por exemplo, vamos falar da onda de high ticket, né? E ele vai te ajudar a desenvolver seu produto, né? Vai. Você pode chamar ele que ele vai estar com você. Então, assim, ele vira parceiro seu ali mesmo. Então, assim, eu tenho um produto, um exemplo aqui, de R$50. Eu tô trabalhando isso muito bem. Se eu lançar um produto de 1.000, ou lançar um produto de 5.000, dependendo de como eu fizer isso, na expansão, eu consigo trazer esse produto para esteira. Então, ele é importante. Eu falo que tem empresas que fazem isso de uma forma... não estou falando de high ticket agora, vou dar um exemplo de uma empresa agressiva, que inclusive eu uso, que é a Duolingo. Duolingo, inclusive, tem um podcast... Tem gente que usa aqui também, né? O Duolingo é fantástico, assim. E o Duolingo, ele usa uma estratégia que... Eu já estudei muito cases de Duolingo, inclusive. E eu falo, gente, ele bate na sua cara e você fica feliz falando inglês. Assim, ele dá um soco, assim. Tem uma personagem lá do Duolingo, que é a Lily. Ela é a mal-humorada, né? Eles personificaram os personagens ali. Então, tem o mais engraçado, tem a mais grossinha, que é a Lily, mal-humorada e tal. Então, tem dias que, por exemplo, você tem que fazer sua ofensiva diária, né? Tem dias que, sei lá, 5 para meia-noite eu não fiz ainda, aparece a Lily. Hoje eu tenho mais de 500 dias no Duolingo, né? E contando. Porque isso vira uma competição com você mesmo, entendeu? Então vira um negócio sério. Então eles trabalham uma gamificação dentro do Growth. Trabalham toda a estratégia para você entender que aquilo é necessário. Se você não faz aquilo, é tipo um vício. Se você não faz aquilo, você se sente mal. Você precisa fazer e acabou. E o medo de perder a ofensiva quando você passa ali dos 100 dias vira um negócio maluco. E aí aparece a Lily. Aí fala assim, nossa, seria uma pena se você perdesse sua ofensiva. Aí eu te dou na cara e você fala, vou ter que ir. Você fala, nossa, filha da mãe, mas eu vou ter que fazer isso. Então, assim, essa é uma mensagem leve, né? Eles fazem mensagens que eu falo assim, gente, eles estão me xingando, basicamente, e eu tô adorando estar aqui. Então, assim, acho que o Duolingo conseguiu uma estratégia de growth muito bem organizada. Então, eles têm muitos usuários, obviamente, que não são pagantes, mas a estratégia da esteira de produtos dele para você pagar. E lá dentro tem o podcast do Duolingo, tem artigos do Duolingo. Então, eu achei genial um artigo deles, por exemplo, que mostrava o seu tempo de dedicação versus os outros usuários e versus a sua probabilidade de aprender o inglês. Então, assim, gênios, né? O jeito que eles conectam. Então, o Growth, olha quanta estratégia amarrada, né, para fazer isso acontecer. E a gamificação é importante nesse processo, né? Então, a empresa que consegue usar
uma gamificação ou um envolvimento do cliente dentro desse processo, né, para estar usando o produto, para estar divulgando, também é uma estratégia importante dentro desse crescimento. Com certeza. E assim, e é isso eles fazem de caso pensado, né? Todas as empresas que trabalham muito com isso, elas trabalham pensando Uhum, nisso. E tá muito na moda hoje a esteira de produto. Então, quando eu construo os meus produtos, é muito importante. Então, assim, para você que tá começando, né? Faça poucos produtos, uhum, coloca para rodar. Entende primeiro, né? Vai lá. Então, assim, eu tô num negócio, valida. Entende os seus pontos fortes, porque esses pontos fortes vão virar conectores para outros produtos. perfeito. Então fica fácil, não tô falando que é fácil, mas fácil, entre aspas, aí, de conectar em outras coisas. Então não sai dando tiro pra tudo quanto é lado no início, porque não vai dar certo. E quando você ganhar corpo e tiver mais produtos, você começa a ter um jogo muito interessante. Você vai ter produtos de saída, produtos de expansão. Então o cara quer cancelar com você, você pode fazer um downgrade com ele e não perder esse Uhum, cliente, né? Porque eu vim de e-commerce, né? Então a recompra, a retenção, a fidelização do cliente para um modelo SaaS, principalmente no e-commerce, que a gente fala de uhum. carrinho abandonado e tudo mais, enfim, é importantíssimo. Por que a Shopee tá fortíssima no Brasil? Por que a Shein, ó, as meninas que estão assistindo a gente agora aqui, tá fortíssima no Brasil? Então, assim, existe uma estratégia de gamificação ali, de pontuação, de cashback, de estratégia, de live commerce, para você pontuar e ganhar seu dinheirinho lá na Shopee, para você ter desconto. Então, assim, olha o quanto de coisas que você cai no produto, mas olha a estratégia toda por trás, né? E tem um ponto importante aí, que são os dados, de novo, né? Uhum. Essa gamificação, tudo isso é importante, essa estratégia, mas ela, obviamente, é embasada em dados por trás, né? Porque você fala, vou testar uma estratégia. Às vezes você tem vários tipos, dentro do próprio Growth, você tem vários tipos de teste, né? Que você faz para saber se aquela estratégia funciona ou não. Porque às vezes você pode ter uma ideia, faz um teste, e com os dados você fala, beleza, esse tipo de gamificação aqui tá sendo produtiva, tá sendo útil, né? Porque às vezes é só uma ideia que você tem, você acha que vai funcionar e não vai, né? E não adianta você ficar insistindo nisso. E os dados é quem dá esse embasamento de saber que aquela estratégia tá funcionando, eu vou continuar aplicando ela e a partir dela fazer aquela linha, né? Igual você falou, não vou começar do zero, parto dela e vou ter uma outra estratégia em cima disso para fazer melhoria contínua em cima dessas estratégias para gerar cada vez mais crescimento. Com certeza. Isso é fundamental. Então, assim, os dados em todas as etapas do processo é importante. E você planejar antes. Uhum. Porque tem gente que sai executando e aí não sabe nem o que vai medir, né? Esse é outro ponto. A galera não mede as coisas. Faz, assim, tive uma ideia. E só coloca pra rodar e não tem um parâmetro, fala assim, como era antes. Porque às vezes a pessoa Isso. fala, como era antes e como está agora. As É. pessoas não têm esses dados. Ou trabalha com foto. Outra coisa que. Me tira do sério, gente. Me tira do sério. Trabalhar com foto. Então, por exemplo, hoje. Vamos pegar a estratégia aqui de live, vai. Hoje eu tive 1.000 pessoas na minha live aqui. E semana passada eu tive 2.000. Então eu preciso bater 2.000 toda semana. Mas você quer bater os 2.000 ali da sua live ou você quer bater a sua conversão de produto? Então o que você quer? É Perfeito. igual curtida no Instagram. Métrica de vaidade. Métrica de Tem um monte de verdade. gente aí que compra seguidor, que compra não sei o quê. Enfim, você quer métrica de vaidade ou você quer coisa de verdade? O que você quer? Então, assim, eu acho que vai muito do que você quer. E aí, eu sempre gostava muito de conectar pessoas estranhas, mas amo essas pessoas maravilhosas. Mas assim, tô brincando, não estranha, mas pessoas que tinham habilidades em outras coisas. Então, por exemplo, eu trouxe uma pessoa, um cientista de dados, que trabalhava numa empresa de cobrança. Uhum. Então, esse cara, ele tinha um ritmo ele tinha todas as métricas ali de empresa de cobrança, que é acelerada, não sei o que, nanana, então esse cara vai olhar para tudo isso. A pessoa que olhava growth no meu time de forma macro, que inclusive ela é maravilhosa, ela fez biblioteconomia, não sei se nem é esse o nome do curso exatamente, mas ela se desenvolveu em growth, pessoa genial, e aí eu juntava ela com o cara de dados para eles darem esse match e contratei um cara de filosofia para marketing. Então foi ótimo. Então você traz uma galera diferente que vai ter uma visão diferente e vai se desenvolver naquilo. Então assim, esse planejamento do que vai ser medido e outra coisa, medir poucas coisas no início, não adianta sair medindo tudo. Esse era um ponto que eu ia até comentar aqui antes, que eu falo assim, a galera acha que quem mede tudo não mede nada no final das contas. Você não sabe o que você vai, onde você vai atacar, qual o problema e cria. Eu falo, a galera faz um. Nossa, eu vejo tanto dashboard assim, às vezes a galera aqui fala assim: o que tem aqui? Eu tenho todos os indicadores. O cara tem 50 indicadores e no final das contas ele não olha pra 3, entendeu? Tipo assim. Uhum. Eu costumo dizer que quem mede tudo não mede Não nada, mede né? nada. Porque no final das contas você tem que saber o que você quer fazer. É ponto a ponto, né? Então, essa é uma outra dica que eu sempre falei pro pessoal. Usem pouquíssimos indicadores, mas que sejam importantes, né? Usa a regra do Pareto para definir o que vai ser. O que é mais importante agora, beleza, e vamos atacar isso. Eu brinco assim, ó, meça, por que você é pago?
Você vai olhar para aquilo que você é pago para quê? Né? O que você precisa mover dentro de uma empresa? Então, assim, é claro que dependendo do cargo que você tiver e tudo mais, você vai ter que olhar para muitas coisas, mas de uma forma organizada. Mas olha para aquilo que você vai mostrar o seu trabalho acontecendo na prática, e não para métrica de vaidade. E uma outra coisa que eu vejo muito como errado, né, é você olhar um resultado na foto mensal. Tá, mas eu não gosto de olhar se a curva tá apontando, assim, eu não consigo ter um parâmetro se aquilo está acontecendo, está crescendo ou não, sem olhar, por exemplo, a evolução mensal, sem olhar o year to year, né, também. Então, tem empresa que tem histórico, dependendo do cenário, você consegue ter um histórico estratégico. Então, assim, Até porque tem negócios que são sazonais também, né? Exato, porque às vezes eu tô faturando pra caramba, mas eu sou de e-commerce e é Black Friday. Então, assim, é utopia você achar que você cresceu nessa fase, porque realmente é uma fase para você crescer. Então, você tem que saber exatamente esses contextos. Por exemplo, pensando em cavalos de pau aí na vida, né? Eu vim do e-commerce e varejo, conectava empresas ali, ecossistemas para e-commerce, então esse era meu trabalho. Mas fora isso, eu dava consultoria em outras empresas. Então, essa aplicação para o cenário, você entender o cenário e o momento da empresa é muito importante. Então, por exemplo, hoje eu estou como membro do board ali, estou atuando na operação também de uma empresa americana que é a Shop Culture, que internacionaliza a moda do Brasil para os Estados Unidos e para mais de 200 países. Mas beleza, eu tô olhando ali para eles para entender, eles têm uma baita estratégia de educação, eles estão fazendo um movimento de internacionalização no Brasil, do Brasil para o mundo. Então, assim, olha o propósito disso, que é outra coisa importante. Como que você mede os dados ali conectado ao propósito para fazer as coisas acontecerem? Então, você olha muito para educação, para a parte de produto, para a parte ali da conexão desse ecossistema. Quando eu vou para executivos e empreendedores, que é meu outro cenário, é diferente, é a parte física da coisa. Então, como que eu coloco dados em cima disso? Como que eu vou medir isso? Como que eu vou trabalhar para que esses empreendedores executivos, eles aprendam e queiram recomprar uma imersão comigo, um programa comigo ali também, e entender que isso faz sentido dentro do networking do grupo, que é sempre muito forte, muito rico. Então, aproveitar melhor isso, fora os profissionais que a gente conecta a eles. Então, assim, você sai de um cenário, do seu mundinho, e vai aplicando isso em cenários diferentes, e você vai entendendo que o menos é mais para conseguir evoluir. Então, acho que tudo isso casa com uma estratégia de evolução. E é isso que você tem que ter muito na cabeça. Como você evolui e para de querer vender. Eu vejo muitos profissionais na defensiva. Chega numa reunião e quer ficar vendendo. Mas não é isso. Mostra o que está sendo feito. Mostra os gaps também disso. Isso é importante. Porque eu não preciso mostrar que está tudo perfeito. Mostrar, ó, isso também não está legal. E isso é uma oportunidade, né? É oportunidade. E assim, às vezes ter a humildade de falar, ó, isso não tá legal, mas eu posso me juntar com esse par, que a gente juntos, a gente pode se potencializar. Né? Inclusive, eu tinha um par antigamente, assim, fantástico de produtos, que a gente se dava muito bem e a gente se complementava muito. Isso é muito rico. Então, assim, é você ter essa humildade, se conectar com pessoas para entender como vocês podem se agregar para poder crescer, sabe? Então, acho que passa por uma visão muito sistêmica e estratégica também. Legal. Carol, eu vou aproveitar isso para fazer uma provocação agora. A gente está falando muito de growth, de crescimento e tal, e muita gente pensa que isso está muito atrelado ao digital, né? Porque hoje qualquer produto digital, a gente está falando de SaaS, está falando de ter uma ferramenta ou qualquer coisa digital, educação digital, é muito escalável, né? Porque a gente tem um produto que você desenvolve e você consegue colocar muitas pessoas. Mas olhando para o mundo da economia real, vamos dizer assim, dá para aplicar growth em produtos que são físicos, né? Porque às vezes tem gente que tá assistindo a gente aqui e tem um mercadinho, tem uma loja ali na cidade dele e quer saber se pode aplicar growth. Tem como aplicar growth também, né? Tem como escalar esses negócios que são físicos, que são locais também? Com certeza, com certeza. Eu brinco que dá para aplicar growth até na família. Dá para fazer growth em vários lugares, mas assim, uma coisa muito importante no físico é diferente a forma que você vai medir. Não adianta você achar que vai ser exatamente a mesma coisa. Porque no digital, você tem o caminho do usuário, você consegue medir as ações dele, o clique dele, como que ele vai fazer. Então, a coleta de dados acaba sendo mais fácil. Você tem uma entrada ali muito melhor. É que assim, a problemática ali é como você junta tudo para não se perder e conseguir evoluir, tá? Então, essa é a grande pulo do gato ali, vamos dizer assim. No físico, nada que vai para o físico não começa no digital. Então, você vai vender qualquer coisa hoje, você tem landing page, você tem conversão. Então, assim, ele começa num processo digital, obviamente. Então, o exemplo do mercadinho foge um pouco disso, eu já vou dar um exemplo em cima disso também. Mas, assim, você começa coisas também no digital. Até mesmo o mercadinho, ele pode ter Tem um site, às vezes, site ali com as promoções da semana dele, por exemplo.
né? Então a carne baixou, enfim, coloca lá as promoções dele da semana para ficar estratégico também. Ou faz uma ação de Páscoa, Uhum. uma ação de Natal, enfim, aí ele pode criando as suas estratégias, que eu já tô dando até algumas dicas aqui de growth para acontecer, né? O que é muito importante? Você entender como o seu negócio funciona e o que você quer aumentar. De novo, volta para a estratégia do que eu quero crescer dentro da minha empresa. Uhum. Primeiro ponto. E entender quais produtos já existem hoje, como eles estão funcionando. Eles estão crescendo? Não estão crescendo? São sazonais? Não são sazonais? Eles são one shot ou eles são recorrentes? Qual que é a diferença disso? One shot, o cara vem, ele paga comigo de uma vez, eu nunca mais vejo ele. Ele é recorrente. Exemplo, ele compra um curso comigo, ele é presencial. Um exemplo, eu sou, sei lá, um professor, né? E ele me vê mensalmente. Então, assim, fisicamente. Então, assim, olha o quanto de oportunidade que eu tenho aqui, né? Então, depende Uhum. muito do que eu vou fazer. Então, a ideia, para você ter previsibilidade, é você conseguir juntar esses dois mundos. Ter um pico de receita no one shot, que é o de uma vez, no Uhum. cash, e ter essa previsibilidade mensal. Então, prever aí promoções, vai no mercadinho de novo, prever coisas que vai te trazer faturamento e que vai ser atraente para o seu consumidor. Uhum. O iFood é craque nisso, né? Assim, a gente tá Muito. falando de digital de novo, mas o iFood é craque em te dar cupom pra você voltar, né? Exatamente. E o mercado pode dar isso também, por Aham. exemplo, no físico. Então, assim, acho que você aproveitar essas oportunidades, né? Como que você conecta essas pessoas para elas voltarem e estarem com você? O que eu gosto de definir no processo de growth, independente se é físico ou se é digital? Entenda a sua persona. Para quem não sabe, né? Persona é a personalidade que eu vou dar para o meu antigo público-alvo, né? Uhum. Para o meu antigo target. Então, eu vou personalizar isso. E aí, hoje em dia, vai até além da persona. Eu desenho a minha personalidade ali de pessoa, Uhum. mas eu trago para minha prática baseada na minha base. Quem já compra comigo? Vamos voltar pro mercadinho. Eu tenho a Joana, a Maria, a Cida, que moram na esquina e estão sempre no meu mercadinho. Então, para esses clientes que eu vejo todo dia, o que eu posso fazer de diferente para eles de alguma forma? Então, você começa a pensar em ideias para conseguir trazer. Então, entenda quem são as suas personas. Entenda quem está mais próximo, aí a clusterização da base, Uhum. né? Que no digital é muito fácil de fazer, mas no tete a tete também é. Eu tenho certeza que você lembra aqui as pessoas mais engajadas que você tem hoje na sua comunidade, por Uhum. exemplo. Você vai lembrar de nomes, naturalmente. Não, e eu lembro, eu falo assim, é só a gente lembrar né, da época, mais quando eu era criança, tinha uns mercadinhos e, cara, o cliente sabia, o dono do mercadinho sabia o nome de todo mundo que ia, o que comprava, né, tinha até as anotações que ele fazia, e ele falava assim, fulano chegava, quando falou, é o de sempre, essa frase ela é clássica, ele sabe quem é o pessoa, né, porque fica gravado, então você consegue, é só colocar isso num papel, né, e desenhar mesmo, né, esse é um Exatamente. trabalho a ser feito e que às vezes as pessoas não fazem, mas se puxar na memória, sabe exatamente. E você entra numa questão que para mim é fundamental, que é a conexão. Uhum. Você gera uma experiência diferenciada, você agrega isso para a pessoa e você fideliza ela. Então, assim, se ela já volta todos os dias, além dela voltar, ela vai falar de você para as outras pessoas. Então, assim, entender isso, se conectar com as pessoas e trabalhar outras oportunidades de produtos é fundamental também. Então, por exemplo, se eu trabalho num cenário em que eu vendo. Vou pegar os programas para executivos, vai. Uhum. Então, eu tenho programas em vários lugares do mundo. Por que não tem em São Paulo também? Por que Uhum. não pensar em coisas de desenvolvimento de carreiras para atingir um outro público? Por que não trabalhar melhor o networking ali? Então, eu vou criando outros produtos, porque quando eles vivem essa experiência, eles vão querer viver novamente. Uhum. E aí eu vou criando conexões ali e eu vou levando ele para o digital. Porque eu posso criar uma comunidade no WhatsApp, eu posso criar uma comunidade no Telegram. O Instagram agora tá com uma, não sei se é bem uma novidade, tá? Porque eu tô Uhum. entrando nesse mundo do Instagram mais agora. Mas lá no A Instagram, comunidade você pode criar comunidade é algo também. relativamente novo. Então, olha o tanto de coisa, né? Você pode trazer, porque eu não acredito, lá ainda assim, num só físico ou só no Uhum. digital. Eu Uhum. acredito na conexão deles. Mesmo Boa. que você é do mercadinho, mesmo você pode ir lá no seu Instagram, divulgar suas promoções. Você pode. Então, assim, você consegue levar seu público porque seu público tem que te ver. Uhum. Seu público tem que entender o que você está fazendo, tem que entender o que você está mostrando para ele. Ele tem que lembrar de você. Então, assim, as experiências que você vai lembrar, na maioria das vezes são as ruins, mas se você tem experiências diferenciadas, é igual quando você vai no restaurante e é Uhum. muito bem tratado. Você fala assim, nossa, muito obrigada. Você quase abraça o garçom, porque é Uhum. difícil você ter um tratamento
assim, né? Então você consegue, quem se diferencia no físico, consegue ter uma estratégia melhor de outros produtos. Então, se eu tô comprando um prato do dia, eu posso comemorar meu aniversário lá. Uhum. E isso é growth, né? Cara, tem uma estratégia de growth marketing, né, mas que eu achei genial, que um restaurante, eu não me lembro agora qual é o restaurante que fazia isso, que eles utilizavam um baralho, né? Qualquer cliente que fosse lá, o garçom vinha na hora de pedir a conta, o garçom vinha e trazia um baralho. E a pessoa escolhia uma carta do baralho, se ela acertasse o coringa, ela não pagava a conta. Era literalmente isso. Aí você fala, pô, mas aí como que isso pode crescer? E aí você começa a analisar e pensar, né? O cara que quando ele acertava o coringa, ou seja, somente 2%, né? São 52 cartas do baralho, você considerar o Coringa 53. Então era praticamente arredondando 2% de chance do cara não pagar a conta, né? Porque ele tem uma carta em 53 que ele deveria tirar. E quando o cara não tirava o Coringa, ele ficava feliz que ele teve a chance de não pagar a conta e ele ia querer voltar porque uma hora ele ia querer tirar o Coringa. E o cara que acertava o Coringa, ele certamente ia voltar porque ele falou, não paguei, vai que eu não pago da próxima vez também, né? E ainda tem certeza que no almoço de domingo ele ia comentar isso na família. E é isso que você. Olha que genial. Por um baralho, um único baralho, o garçom trazia, o cara escolhia uma carta pra pagar ou não pagar a conta. Né? E se o cara fala assim, eu tenho a chance de não pagar, ele pode até consumir mais, achando que, olha, se eu tirar o Coringa, eu não vou pagar a conta, né? Exatamente. Então é uma estratégia simples que pode elevar o faturamento da empresa. E é growth, né? Exatamente. É essa E mentalidade, sempre né? era o simples. Porque tem gente que acha que tem que ter ideias mirabolantes para fazer um negócio acontecer ou para conectar de outras formas. Eu nunca fiz nenhum resultado fazendo coisas mirabolantes. Uhum, Sempre entendendo o público, sempre entendendo o que seria o melhor para esse público, proporcionando experiência, tendo uma leitura de dados estratégica para que eu pudesse trabalhar esses outros pontos. Então, assim, nunca foram coisas geniais. Né? Eu até brinco que assim, é a questão, o genial, ele vai ser algo pontual, né? A uhum. não ser que você seja sei lá, Um meu Einstein, Deus, né? sei lá, um Zuckerberg da vida, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido, mas é, é sempre o simples, porque você vai observar comportamento, seja no físico, seja no online, você está sempre observando o comportamento. Então, se coloque, faça esse exercício de pensar em coisas simples e teste, porque as pessoas têm muito medo de testar ou elas demoram muito para colocar na rua, seja numa promoção no mercadinho, por exemplo, Uhum. ou num produto online. Então, assim, teste mais, E o né? teste não precisa ser em escala, né? Teste é pequeno, né? Você Exato. testa pra ver o comportamento E o disso. teste não precisa custar. Então, assim, tem coisas que não precisa custar. Então, essa experiência do baralho, por exemplo, olha, vai, assim, do quanto ele vai ganhar, olha que legal, né, a proporção. Ele vai ter um custo muito mínimo ali. Então, você não precisa elevar o seu E é custo para fácil fazer. e isso é fácil de medir. Esse exemplo do baralho, você consegue saber qual que era o faturamento da empresa em média num determinado período, aplica o teste em um outro período, tira o teste de novo e você compara os períodos e você sabe quanto que aumentou, reduziu. Será que a conta que a pessoa não tá pagando tá aumentando ou reduzindo a minha receita, né? Então tem várias coisas que a gente pode levar em consideração para saber o resultado daquele teste ali e poder aplicar isso em escala depois, né? Exatamente. E aí volta para aquela questão do funil que a gente está falando. Como que você traz mais clientes na ativação, como você engaja o cliente e como você expande. Então é você olhar para o seu cenário e pensar de forma. E assim, gente, até aproveitando aqui, eu vou indicar para vocês o GLA, Uhum, que é uma plataforma de growth hoje, a maior plataforma do Brasil, uhum, que é do Mineiro, que inclusive é uma das pessoas que escalou ali, que ajudou a escalar a RD Station, que é uhum, super famosa. uhum. Essa comunidade lá, eu inclusive faço parte, me conecto com vários profissionais e faço propaganda gratuita, tá? Porque eu tô falando Não é sinceramente aqui, mexer, hein? não é merchan, é real. Porque vocês vão ver pessoas que trabalham com isso na prática. E são coisas simples. Então, assim, sempre é o simples. Uhum, Nunca é algo gigantesco, meu Deus, né? Surreal. Então, olha para isso e olha para esses 3 pontos. E vai estudar a metodologia de growth aplicada ao seu cenário uhum. dentro de dados. Porque se você é um profissional de dados, por que não agregar o growth e chegar para o seu gestor, ou se você é o dono da sua própria empresa, né, olhar para o seu negócio de uma forma diferenciada e mostrar oportunidades. Porque às vezes eu estou ali fazendo o meu trabalho, mas eu posso enxergar oportunidades que ninguém está enxergando e levar isso, e mostrar isso, e testar isso. Então, perca esse medo, né, e tenha mais essa proatividade cada vez mais na sua carreira e na sua vida, de realmente ir lá e falar, vou testar isso aqui, vou Uhum, ver se isso aqui vai dar resultado ou não. E o máximo que você vai ter é um não. Olha que uhum. incrível, né? O máximo que você vai ter é um não. E olha para a parte simples, sem aumentar o custo, sem fazer nada mirabolante. Então você conecta. Isso é importante porque, assim, tem muita gente que às vezes tem umas ideias de negócio mesmo, né? E aí já pensando nisso.
ele nem testa a ideia, ele idealiza na cabeça dele, acreditando que aquilo vai ser o que vai dar resultado, já coloca isso em produção em larga escala sem testar, e aí quando ele vai perceber, ele já gastou tempo, já gastou dinheiro, todos os recursos que ele tinha e não trouxe o resultado que ele esperava, né? E a mentalidade growth passa por isso, é você começar pequeno, você Uhum. faz um teste, deu certo, você passa para escala, testa outro, e é testar sempre, né? Não acaba os testes. Não tem uma receita de bolo, né? Não existe isso. Não existe métodos para você testando e aplicando e tudo mais, e aplicando ao seu cenário em momentos diferentes. Isso existe. Mas não adianta dizer que vai funcionar, porque funcionou, é uma fórmula, né? Vamos colocar aqui e vai ser assim para todo mundo. Uhum. Não é. Então, essa visão você precisa ter. E se frustra muito quem quer fazer muito grande. Então, a melhor coisa é dar um passinho por dia. Né? Se você der um passinho por dia ali no seu cenário, a hora que você chega no final do mês, você já mudou tanta coisa num ano, né? Então, olha o quanto Uhum. você vai evoluindo. E, de novo, conecta isso com o macro. Onde você quer chegar? Tanto na sua carreira, Uhum. também você pode olhar para ela dessa forma, Começa pequeno, vai. começa pequeno, quanto a questão da empresa ou do cenário que você está inserido. A gente está falando dos 10, vamos supor, 10 pessoas que você mais lembra quando você Uhum. pensa, por exemplo, em Power BI. Né? Uhum. 10 pessoas que vêm na sua cabeça e você fala, nossa, esses caras aqui fizeram e tudo mais, enfim. Se você quiser, por exemplo, lançar um produto e chamar essas pessoas para contribuírem, né, é o poder do grupo. Então, trabalhar esse poder do grupo no cenário que você tá, também, seja físico, seja digital, também é muito importante. Então, o poder dessas conexões, use mais esses poderes da conexão. E não é superficial que eu tô falando aqui, não, gente. Senta na mesa, discutam, rabisquem, Uhum. sabe? Pensem em como vocês vão fazer isso. E com custo baixo, porque às vezes você tá numa estrutura que você não vai convencer também, levando um custo alto, você vai ter que passar por alguns processos. Então, se movimente de uma forma que vai fazer sentido. Então, acho que tem que fazer sentido, sabe? Eu vejo muita gente que às vezes. Vou falar de negócio de forma geral, né? Eu comecei a empreender há algum tempo e eu vejo que muitas vezes quer crescer e acha que a única forma de crescer é vendendo mais, né? E o vender mais é assim, ó, vou sair vendendo, às vezes ele não olha para o custo, não olha para um monte de outras variáveis, né? E a mentalidade de growth eu acho que passa um pouco disso. Você consegue melhorar a sua performance muitas vezes, até mesmo com a sua própria base de clientes. Você tem uma base de clientes, você não precisa crescer a sua base de clientes e você consegue ter melhores resultados com ela, né? Uhum. Simplesmente fazendo esses testes. Você pode oferecer um produto, uma promoção, igual você falou, e não necessariamente você precisa trazer mais pessoas, você não precisa vender para mais gente. Às vezes, os seus próprios clientes já vão te dar as respostas para o processo que você precisa melhorar, o ponto que você precisa implementar para ter esse crescimento, para ter esse ganho, né? Às vezes é um cliente que precisa só voltar mais, entendeu? Uhum. E é muito mais, e às vezes é muito mais barato você manter um cliente recorrente do que você tá trazendo novos clientes, né? Com Então, certeza, com certeza. E assim, o efeito cascata que você gera é muito importante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Eu já fiz ações de levar clientes, que era o meu mundo ali, né? Então, eu já fiz ações de levar clientes para dentro de Big Tech. Eu proporcionei para um cara pequenininho, pequenininho, ir no Google. O uhum, cara foi no Google e aí ele teve uma conversa com o pessoal do Google, teve palestra. Ele viu, o Google é incrível, né, gente? O Google tem as mini kitchens, tem comida em uhum, tudo quanto é lugar. É maravilhoso ir naquele lugar ali, você respira muitas coisas. Então, proporciona experiências diferentes. O cara tirar uma foto no Google muda para ele a uhum. experiência. Ele vai contar para todo mundo que na empresa X ele teve essa experiência, sabe? Então, assim, como que você gera experiência para essas pessoas? Eu fiz uma outra ação uma vez também. Olha que ação simples, também não me custou nada. Me custou um Uhum, café e me custou adesivo. uhum, Foi isso que me custou. Eu levei os clientes mais engajados numa estratégia de gamificação, uhum, dentro de uma oficina que a gente chamou de Turbo. E nós fizemos toda uma gamificação ali das pessoas para elas tinham a tarefa. Porque assim, você quer fazer o seu cliente crescer, você quer ter uma troca com o seu cliente, é muito importante deixar claro quais são as suas responsabilidades e quais são as dele. Porque uhum. você pode vender o que for. Se a pessoa não sentar para fazer, não adianta falar o curso foi ruim, não sei Eu o que foi falo isso, ruim. eu falo, olha, eu nunca prometo nada absurdo. O que eu prometo é que eu sei que vai acontecer, mas também depende do outro, né? Então, assim, Exatamente. você sabe o caminho, você sabe as dificuldades. Você pode tentar até mostrar pra ele, assim, ó, esse aqui é o caminho mais fácil e tal, mas se ele não trilhar, não adianta de Não adianta. nada, né? E não existe atalho, né? Você sabe disso, Uhum, não vai existir atalho. Então, assim, quando a gente fez essa ação, é, uma das clientes, né? Ela se qualificou tanto, 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 que ela virou case, aparece em tudo quanto é lugar com a gente. Então, assim, olha a visibilidade que isso ganha também. E aí, eu tava te falando, a gente fez o café, e aí do café eu tinha um selo de cliente premium,
né? Então você colava, então as pessoas elas andavam com um selo aqui, né? Então empodera. Orgulho, né? Orgulho. Então você Aham. causa coisas nas pessoas que são fundamentais também. Uhum. Então, por exemplo, recente agora, vou falar do físico agora, né? Uhum. Tô falando do online pro físico. Agora do físico pro online. A gente tava numa imersão e aí nós demos espaços. Uma pessoa pediu para fazer um pitch, um empreendedor. E aí, esse empreendedor fez um pitch, outros 2 pediram. E aí, o meu sócio até começou a falar, gente, ó, quem tá aqui querendo oportunidade vai ter. Então, assim, você proporcionar momentos para as pessoas que não tá na descrição. Então, coisas que não vai te custar nada, vai te custar um momento, uma experiência, um tempo, uma dedicação, Uhum. que é uma estratégia de retenção para ele lembrar daquilo para sempre. Então, nós tivemos lançamentos de produtos brasileiros, por exemplo, no Panamá. Então, olha que rico para a pessoa que vai para o Panamá, nem imaginava que ela ia poder fazer isso, e lá ela faz um lançamento. Isso para ela, olha a visibilidade que ela ganha. Então, É expectativa, né? é expectativa. E não custa fazer algo pelo outro, né? Então, se você tem essa mentalidade de fazer algo pelo outro, Uhum. isso também muda a sua estratégia. Independente do seu cenário, sempre tente olhar o que as pessoas estão buscando para você tentar entender como você ajuda, como você dá aquele empurrãozinho, sabe? Como você conecta isso melhor. E às vezes vai te custar uns 5 minutos, como meu esposo fala, sabe? 5 minutos e uma boa conversa. Então, acho que fazer isso é importante também. Carol, ainda continuando, né, nessa mentalidade, porque a gente tá falando que growth, então, a gente chegou na conclusão já desde o início que growth é uma mentalidade, né? Mas qual que é a grande dificuldade de conseguir implantar isso em uma equipe que nunca ouviu falar de growth? Né? Imagina que tem um gestor aqui que tá assistindo a gente, ele quer implantar essa mentalidade, qual que é o processo que ele tem que começar? O que você aconselharia, né? E quais são os desafios que esse gestor vai ter para conseguir que uma equipe ela tenha essa mentalidade de growth? Boa. Primeiro que eu nunca cheguei falando growth. Nunca. Porque se eu chego falando growth, já assusta. Aí já causa uma resistência, né? Porque o que é esse negócio de growth? O que vai ser feito e tal? Então, eu nunca cheguei falando propriamente o nome growth. Eu fui já trabalhando e costurando as áreas e as pessoas para elas começarem a ter a mentalidade. Como que eu começo esse trabalho, né? Na prática. Entendendo, de novo, aonde precisa se chegar, quais são as oportunidades que eu tenho ali, eu potencializo isso primeiro, eu conecto pessoas de várias frentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Eu trouxe desenvolvedor que coda, para o cara sentar numa mesa com a gente e ele falar qual que é o jeito mais fácil, o caminho, não fácil de ser, fácil de fazer, mas o melhor caminho para se chegar naquela entrega de produto, por exemplo. Porque eu não sou a técnica, o cara é. Então eu dou visibilidade para as pessoas. Então essa visibilidade para as pessoas, para elas poderem contribuir e saber mediar isso, porque senão não adianta nada eu ficar numa mesa só eu falar, né? Então E assim, isso gera conexão e o cara ele se sente confortável, né? exatamente. Então, assim, essa conexão entre áreas diferentes e você saber conduzir isso para as pessoas terem voz ativa e elas entenderem que elas estão num ambiente seguro e que elas podem falar, né? É muito importante. E essa conexão você gera de várias formas. Eu tinha várias estratégias, né, no time anterior, agora eu tô construindo um novo momento e pretendo continuar fazendo esse tipo de coisa. Mas eu criava workshops. Olha isso, para eu chegar no Growth, eu comecei a criar uma estratégia de workshop. Então, assim, qual que era essa ideia do workshop? Eu tinha um profissional por semana, ele se candidatava para falar de um tema que ele era especialista para ensinar todo mundo. Qual que era a regra? Se fosse um workshop, por exemplo, vou falar de Power BI. Então, assim, é técnico para quem não sabe, né? Então, se ele fosse falar de Power BI, ele tinha uma regra que ele tinha que cumprir. Ele tinha que fazer o Power BI ficar fácil para quem nunca ouviu falar de Power BI na vida. Então, ele dá um workshop de 1 hora. Então, eu disponibilizava esse tempo uma vez por semana. E eles tinham um rodízio entre eles, em que eles tinham que fazer isso. Então, o cara que falou de Power BI também aprendia sobre marketing. Também aprendi, só que de uma forma simples. Não CTR, ROI, por aí. De uma forma simples. Então, ali você já gera uma conexão entre eles. Você trabalha a comunicação deles ali, a postura deles numa apresentação. E aí já fica fácil para você levar ele para uma reunião mais estratégica. Você começa a criar comitês. Uma coisa que eu brincava que meu time não aguentava vamos. Então, happy hour é uma coisa que eu fazia muito para me conectar com as pessoas. E nunca me coloquei aí. Eu acho que, de novo, se tiver algum líder aqui, muito importante. Nunca me coloquei acima. Eu sempre fui parceira da galera. Então, assim, pra ter essa relação de confiança, e tem que ser genuíno, porque se eu falar uma coisa e fizer outra na prática, eu quebro totalmente O ciclo de confiança. o ciclo de confiança. Eu não vou conseguir fazer nada, porque ninguém faz nada sozinho. Então, assim, eu criei workshop, eu criei ali com eles a Cumbuca, que eu comentei mais cedo, a Cumbuca, a gente tinha cerimônia de follow-up. Então, assim, todo mundo tinha que enxergar número.
O que eu fiz? Eu sentei com um por um. Qual é o número importante para você trazer? Você vai apresentar para dar visibilidade pro time. Então não tinha aquilo de cada time tinha a sua visão. Não. Todo mundo. Era uma reunião que eu chamava de follow-up. Toda sexta-feira. Era curta. Então, assim, chegava ali, apresentava os números como tava, como avançou de uma semana para outra, como tá a tendência do mês. Todo mundo fazia. Não era o cientista de dados, não. Era todo mundo. Né? E o cientista de dados, ele vinha com uma visão da empresa, para cobrir todo mundo com a visão da empresa. Então, assim, eu fui criando cerimônias para começar a deixar isso palpável. Deixar isso palpável. E aí, uma outra estratégia que eu fiz, porque assim, isso era na minha frente, eu fui começando a ter áreas diferentes comigo e tudo mais. Então, eu fui criando isso, então essa relação de confiança e toda essa estratégia em volta fez isso acontecer. Mas como que eu espalho isso na empresa, né? Independente da empresa que você tá. Cria coisas para fazer em conjunto. Então, por exemplo, um dos meus cases foi criar um evento. Foi o maior evento, inclusive, da história da empresa, online, que eu conectei parceiros, fornecedores, pessoas de mercado, ali também, para elas terem esse contato com o cliente. E eu trouxe a empresa inteira, assim, os macros para palestrarem e criei mentoria na parte da manhã. Então, tinha um evento na parte da tarde e na parte da manhã a mentoria. Coloquei os gestores na sala, ali para fazer a reunião, e a gente trouxe muito... Teve coisas que, obviamente, por ser o primeiro, obviamente tem erros, né? E a gente tem que ir melhorando. E faz parte do processo, né? Exatamente, mas assim, traz as pessoas para junto. E o final do evento foi todo mundo que participou do evento de forma macro, porque muitos funcionários, dá para todo mundo participar, mas o final do evento foi muito emocionante, não teve um que não se emocionou na sala para entregar o evento. Então você gera um poder, e aí todas as televisões da empresa, eu pedi para aparecer o evento o dia inteiro. Então as pessoas entravam na empresa, a gente pintou, a identidade era azul e laranja, nós pintávamos as pessoas. Eu consegui prêmios, por exemplo, Alexas, prêmios para fazer sorteio para os colaboradores. O dinheiro de patrocínio que nós conseguimos, a gente fez uma ação com pipoca azul e laranja, algodão doce azul e laranja. Fiquei com vontade de participar agora. Então, assim, olha isso, você gera... Às vezes você não consegue trazer a pessoa para participar profundamente com você, mas você consegue gerar um senso... Pertencimento, né? Exatamente. É o senso de pertencimento mesmo. Exatamente. E no fim, o evento era um evento eu tinha que causar isso no cliente, eu tinha que causar isso no parceiro, eu tinha que causar isso no gestor e eu tinha que causar isso no colaborador. Trouxe a endomarketing junto, dá voz para essas pessoas. Então, assim, olha como você costura uma estratégia de relação e de conexão para poder chegar num resultado. Então, nunca foi sobre a meta. Nunca foi. Sempre foi sobre o branding, sobre o impacto nas pessoas, sobre senso de pertencimento, sobre estratégia de crescimento, sobre depois você trazer as pessoas para trabalhar mais juntos. Então, assim, claro, de novo, reforço, todos os processos têm erros e errei, mas acertei bastante. Então, assim, e junto com pessoas incríveis, porque não foi meu, foi de todo mundo. E no fim não era da Carol, era da empresa. Então, acho que isso é muito grande. E eu não sei, eu tenho uma grande dificuldade de dois lados. Eu tenho uma dificuldade de não trabalhar em grupo, eu não sei trabalhar sozinha. Eu amo trabalhar em grupo, meu negócio é construir, né? Então, assim, isso é incrível pra mim, eu adoro sentar pra gente desenhar as coisas. E eu não sei trabalhar também com quem não quer trabalhar. Eu dou todas as oportunidades, não tô falando como líder, não, como par, como líder, como tudo. Dou todas as oportunidades, mas se a pessoa não quer, pra mim, realmente fica bem inviável, assim, pra trazer essa mentalidade. Você não faz nada acontecer com quem não quer. Né? Igual então, você falou, é um conjunto, né? E se o outro não quer, não tem como, né? Você não vai fazer sozinho no final das contas. Então, é bom sempre ter essas pessoas que querem trabalhar. Eu concordo com você. É muito difícil trabalhar com quem não quer trabalhar, ou por mais que você instigue, tentem colocar mentalidade nela, você vê que não vai e não funciona, né? E você tem que ser honesto e dar todas as chances, né? E não é algo que a gente pode fazer, né? É da outra pessoa no final das contas, né? Exato, exatamente. Então, assim, acho que pra chegar no growth, pra começar a deixar isso claro, eu comecei a ter a área chamada de growth depois de um tempão. Porque eu não dava esse nome. Aos pouquinhos eu fui introduzindo. É um nome bonito, né? E aí às vezes fica muito vendedorzão e na prática não funciona. Então, assim, você tem que construir toda a estratégia. Então, eu tinha que amarrar muitas coisas para fazer isso acontecer. Então, eu fui pelas beiradas, digamos assim, conquistando para poder trazer. E aí, no fim, você cria, por exemplo, a minha estrutura era uma estrutura muito forte, porque as pessoas, elas se sentem muito, eu participo disso, eu estou fazendo isso. Então, você ganha um corpo ali muito interessante também. Aí, depois você vem com a metodologia de growth, sabe? Isso leva tempo, isso é uma construção. Não é do dia pra noite que você faz. Só que você precisa mostrar resultados. Então, assim, enquanto eu fazia isso, eu tinha que bater meta.
Não faz sentido, né? Se você parar pra pensar que a mentalidade é justamente para visando o crescimento, se não tá alcançando aquilo, não faz sentido você manter, né? Então, é basicamente isso. Você tem que mostrar o Exato. resultado enquanto você muda a mentalidade das pessoas dentro da empresa. Exatamente. Então é uma construção assim difícil, possível e que ela muda o tempo inteiro. Então é uma área que ela vai sempre olhar para as oportunidades, para os testes. Então assim, não tem uma rotina. Então quem não gosta de rotina, ó, tá aí a É oportunidade. ótimo, né? É ótimo, porque eu acho que isso é importante. Você vai ganhando uma visibilidade muito diferenciada. E o corpo que você ganha em negócio, em cliente e internamente para entender que você não joga um jogo sozinho Uhum. e que isso diminui o seu ego, né? Porque é outra coisa importante também que você precisa trabalhar continuamente, então não achar que você é a última bolacha do pacote nunca, né? E não tentar atrapalhar as pessoas e sim ajudar. Então eu acho que tudo isso é muito importante aí para você olhar. Você falou um ponto importante agora, que é entender, você ganha uma bagagem de negócio, né? Eu vejo muitos profissionais que entram na área de dados, muitas vezes, eles querem entender muito da ferramenta e não pensam no negócio como um todo, né? Não entende de negócio. Então, assim, às vezes o cara quer construir dashboard financeiro, quer construir um dashboard de RH e não consegue entender como que funcionam os processos daquela área, como é que funciona, quais são os indicadores, né? Essa bagagem de negócio, ela é muito importante também, né? O colaborador, a pessoa, ela tem que se envolver nos processos para conhecer do negócio, para que ela possa contribuir de forma mais efetiva dentro desse processo de crescimento. Com certeza, com certeza. É, ela tem que se envolver. Tem que se envolver. Não tem, é aquilo que a gente está falando, né? Não tem como você fazer algo sentado sozinho no seu mundo, vendo uma planilha, vendo um negócio só na sua frente. Você precisa saber conectar. E para isso, eu vejo muito ligado a esse ponto o relacionamento e as conexões. Então você precisa entender. E aí acho que vem uma visão de entender tanto do negócio quanto a métrica para aquela área especificamente. Como que a meta daquela área se conecta com a minha meta, como que eu contribuo com ele, como ele contribui comigo. Então, essas trocas para se potencializar, elas fazem a diferença também. Então, se eu vou construir um dashboard, por exemplo, e eu estou construindo baseado no que eu acho, eu não vou conseguir realmente trazer uma informação relevante. Eu vou construir algo que eu vou achar que eu estou fazendo, e tem muitos profissionais, independente da área, que fazem isso. Eu acho que eu estou fazendo, eu acho que eu estou entregando, mas eu não estou olhando para o lado Uhum. para entender. Eu não tô entendendo o que a empresa faz. Por exemplo, uma coisa que para mim, assim, é fundamental. Eu tô numa empresa. Eu tenho que entender exatamente o que essa empresa, que produtos ela vende. Eu preciso saber falar desse produto. Eu preciso entender profundamente esse produto. Eu preciso entender como está o cenário desse produto. Eu preciso saber como está o cenário dessa empresa. Entendeu? Então, assim, quem são os principais clientes? Então, eu tenho várias coisas ali que são critérios que, se eu entendo o jogo, eu sei jogar. Eu me Uhum. torno um jogador diferenciado. Então, acho que vai muito do jogador que você quer se tornar. Você quer se tornar um cara diferenciado ou mais um no mercado de trabalho. Então, e aí não dá para reclamar depois, né, do salário, de não subir, disso, daquilo. Então, assim, Das oportunidades de forma geral, né? tá Fala, na sua frente. poxa, não tem oportunidade, não aparece, né? Mas na realidade, eu costumo dizer que oportunidades são criadas, É né? isso aí. Então, se a pessoa ela não busca isso de forma ativa, realmente não vai aparecer oportunidade para ela, né? Exatamente. Eu sempre entrei nos lugares para fazer uma coisa. E aí eu acabei absorvendo outras coisas, porque eu fui vendo oportunidades de conexão e tudo mais, então fui conectando tudo isso. E sempre gostei de. Eu sempre brinco que eu gosto de oxigenar o cérebro. Então eu nunca gostei de ficar só num cenário. Por isso que eu sempre tive. Eu brincava que eram uns rounds, né? Então eu tinha o round corporativo e à noite tinha consultoria, porque eu queria entender outro negócio. Eu queria Uhum. saber se aquilo que eu estava fazendo eu conseguia aplicar num cenário completamente diferente, com uma visão completamente diferente, porque eu queria testar também o meu conhecimento. Porque não adianta eu falar, eu fico um baita especialista em e-commerce. Só que eu não sei fazer nada, por exemplo, sei lá, venda De marketing de digital, marketing né? digital. Exato. Então, assim, quer dizer, eu prefiro ficar um especialista numa estratégia de crescimento, e eu aplico isso em qualquer lugar, ou eu prefiro ficar um especialista naquele mundinho, eu só falo daquilo.
né? Claro, eu não tô dizendo que isso não é importante, tá? É Mas... aquele negócio do generalista e especialista de novo que a gente falou, né? Exato. Que se você consegue navegar entre os mundos com aquela mentalidade, você vai se adaptar em qualquer momento. E no final das contas, o mundo é isso, né? Quem mais se adapta, melhor vai se melhor desenvolver. E não quer dizer que você não vá ganhar, por exemplo, eu sou do e-commerce. Hoje eu tenho segurança de falar sobre e-commerce, eu entendo várias coisas de e-commerce, mas não quer dizer que eu possa aproveitar. Tudo é bagagem na vida, né? Tudo que você vai absorvendo é bagagem. Por mais que você tenha esse macro que você consegue aplicar em vários lugares e você se testa, que eu acho que isso é muito importante também, mas essa bagagem, por exemplo, de e-commerce, eu posso pegar essa bagagem e aplicar em outro cenário também. Uhum. Então, nunca uma experiência ela é completamente perdida. Ela vai te formando. Por isso que é importante Ela é você ir se acumulativa, né? moldando e entendendo para ir se tornando esse profissional completo e não superficial. Porque hoje tá cheio de gente aí vendendo coisas que não entregam. Então você precisa entregar. Então não adianta você falar e não fazer. Né? E hoje isso tá muito fácil, principalmente pela maneira com que as redes sociais se desenharam, né? Então, assim, hoje tá numa rede social. As redes sociais hoje ficaram muito superficiais. Então é fácil você se vender como um profissional, como um especialista, e na hora que do vamos ver, você não consegue entregar, né? Então, eu brinco isso, eu falo que principalmente nessa área que tem de criação de conteúdo, tem muita gente que é superficial, que você coloca, mas você vamos pegar o cara e soltar no mundo real, na vida ali, será que ele vai entregar? Será que ele vai desenvolver, né, aquilo que ele ensina, né, ou que ele deveria estar ensinando? E você vê que 90% não vai, entendeu? Porque o Espana, né? espana não consegue, entendeu? Não tem a vivência da vida real. E essa superficial, a gente não tá falando, é diferente, né, do generalista e o especialista. O generalista, ele não vai espanar, né? A gente tá falando do profissional superficial, né? Aquele que ele não é nem generalista nem Tá no especialista, né? raso Ele ali. tá no raso, muito raso, entendeu? E tem muito hoje, né? E isso cria assim uma bolha, porque o digital ele permitiu isso, né? Eu falo que o digital ele tem muitas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né? E essas bolhas que se formaram é ruim de certa forma, porque as pessoas às vezes elas nem sabem que estão ali, né? Elas Uhum. não têm noção da profundidade. Então, por ela não ter noção da profundidade, ela não sabe que tá no raso simplesmente, entendeu? E aí que mora o perigo, porque acaba se vendendo de uma forma, e aí quando você coloca lá no mercado não dura 3 meses, não dura 6 meses, entendeu? Uma frase que um dos meus sócios gosta de falar muito, que eu falei, caramba, que sensacional, assim, né? Que você saber que você não sabe algumas coisas, tudo bem. Agora, você não saber que você não Não sabe, sabe é péssimo. é péssimo, porque você não sabe nem o que você não sabe. Então, assim, quanto mais você vai ganhando experiência, mais você vai saindo dessa zona de limbo, Uhum, digamos, né? Então, assim, hoje tá fácil, gente. A internet tá aí, você pode ir lá, você pode se vender e tudo mais. Mas uma coisa você pode até se vender, mas entregar e provar aquilo que você falou é completamente diferente. E aí, você tá construindo um nome, uma uhum, carreira. O que você quer pra você? Né? Então, de novo, vem da oportunidade de escolha. Eu gosto muito da Cristina Junqueira do Nubank, uhum, inclusive é uma das pessoas que eu mais acompanho, e ela tem uma questão que ela fala muito que eu assim, eu já fazia muito isso, mas assistindo muito a caixinha do Sextou lá dela, que eu uhum, adoro, que ela fala bastante cara, a vida de adulto é o seguinte, você tem que levantar e fazer o que tem que ser feito. Ponto. Você não precisa, tem coisa que, mas eu não queria fazer. Tudo bem, não dá, tem coisa que não dá pra escolher. Tem coisa que você tem que fazer. E ponto, entendeu? Então, assim, até esses dias me perguntaram no Instagram, né? Como que eu fazia quando a minha energia acabava? Porque eu sou muito enérgica, acho que dá pra uhum. perceber um pouquinho, né? Mas, assim, eu não tomo café, tá? Mas, assim, Nossa, café é tão bom. não tomo, você acredita? Mas, enfim, Mas o energético vai. energético até tem uma história difícil com energético, é melhor nem comentar aqui, ó, nesse podcast. Mas, assim, o que que acontece? Quando você tem energia, você tem que distribuir, você tem que fazer acontecer. Então, você não tem tempo para não dar e tudo mais. Só que eu gosto muito de ponderar para Uhum, não virar a visão da heroína, né? uhum. Então, assim, porque assim, tem hora que você cansa. E É, como que você faz para descansar? Você tem que se respeitar. Mas tem hora que você vai ter que se respeitar e voltar. É aquele respira fundo e continua. E tem hora que você vai falar: não, agora eu vou me permitir dormir o dia inteiro no domingo porque eu preciso me abastecer. Então você tem que saber ponderar e entender seu momento de vida, que é muito importante também. Então não dá pra vender uma história aqui de que vai lá e faz isso o tempo inteiro. Não é assim. Todos nós uhum. somos seres humanos. A gente tem que entender qual que é o nosso momento, o que nós queremos e se nesse momento esse ritmo da minha vida está encaixando com o meu propósito. E se os meus valores principais se encaixam com isso. Porque, por exemplo, para mim, se o meu esposo, minha mãe, meu pai e minha irmã não estiverem comigo,
pra mim não faz sentido. Eu largo qualquer coisa. Uhum. Entendeu? Qualquer título, qualquer coisa. Então, assim, é você entender, E isso sabe? tem a ver com valores, né? São os valores que você desenhou e você vai dentro desses valores. Não importa onde for, quando for, vai ter que ser dentro desses valores. E é Exatamente. importante as pessoas conhecerem, né, os próprios valores, justamente para não ficar mudando de galho em galho e aí depois ficar infeliz, né? E para se respeitarem e ao mesmo tempo para entender, porque existe muito hoje também, eu não cresci por isso e por aquilo, né, que a gente também falou. Você passa a ser um protagonista na sua vida. Eu sei que é bem clichê dizer isso, mas é a verdade. Você passa a mandar em você mesmo, né? Parece estranho isso, né? E por se responsabilizar pelas decisões que toma, né? Porque às vezes a pessoa pode querer externalizar e culpar os outros por aquilo que foi decisão dela, né? E se você não se Exato. respeita, você sabe dizer não na hora que você tem que dizer não e sim na hora que tem que dizer sim. Exatamente. Então, assim, e tem um outro ponto, né? Eu fico esperando alguém mandar em mim. Tudo bem, você tem que respeitar a hierarquia se você estiver dentro de uma empresa e saber organizar isso muito bem também. Ou em casa, né? né? Ou em casa. Isso. Então, assim, claro que você precisa se respeitar essa hierarquia, mas você precisa entender, você não precisa esperar alguém mandar você fazer algo. Você pode propor, você pode trazer ideias, sugestões. Então, é um mundo muito grande, né? E é uma autorresponsabilidade Uhum. importante que você precisa criar para se desenvolver. Então, olha só, a gente começou falando de growth, a gente está no comportamento agora. Mas o comportamento passa, o growth passa pelo comportamento, não tem isso, né? Não tem mentalidade. Eu não vou nem falar de growth agora, não tem mentalidade que se desenvolva se não passar pelo comportamental. Exato. Né? Tudo se molda no comportamento, naquilo que vira hábito, né? Se não vira hábito, não tem como você ter uma mentalidade, né? Igual o Duolingo me cobrando todo dia, com certeza tem que fazer. Então, é isso, é É o hábito. hábito, Né? perfeito. Exatamente. A gente tá falando de um mundo de growth, né? Que ele é muito forte dentro do digital e hoje tudo é digital. Você falou que hoje você não separa mais o físico, né, do digital. É um mundo, é uma dualidade ali, que elas andam em paralelo, né? Então, mesmo o mercadinhozinho lá que a gente falou, ele pode estar no digital e tudo mais. Só que o digital ele tá ficando cada vez mais presente dentro da realidade nossa, né? Qual o futuro que você vê para as empresas, né, que não aplicarem essa mentalidade de growth a longo prazo, assim, porque a gente tá falando de uma mentalidade que ela pode ser implantada, né, mas a gente tá falando de muitas outras empresas concorrentes que também vão crescendo e aí viram competição, né, e aí vai ter empresa que vai aplicar, vai ter empresa que não vai aplicar, mas qual que é o futuro dessas empresas que não aplicarem essa mentalidade, assim, a longo prazo? Olha, eu acredito muito que os modelos eles vão ficando obsoletos, né? Se Uhum, você não consegue se atualizar e entender o que está acontecendo. Eu vou fazer um paralelo aqui rapidamente. A gente está falando de growth especificamente, mas fazendo um paralelo de mundo. uhum, A gente está aqui falando de cenário, mais de empresas, mas vamos subir agora a régua. A gente tem um cenário Brasil, uhum, a gente tem um cenário Estados Unidos, que é uma referência em várias áreas que a gente copia e a gente sabe muito bem disso. Existem, uhum, inclusive, ferramentas que no dia a dia a gente usa que é de fora, né? E nós temos um mundo que é muito conhecido para mim, que é o mundo da China. uhum, A gente tá começando a falar de live commerce no Brasil agora. Os caras fazem isso não sei quanto tempo. Os caras fazem ROI não, desculpa, scoring, né? A qualificação de gamificação ali uhum. na China, há não sei quantos anos que eu fui numa palestra que eu ouvi o cara falando disso que o governo chinês fazia. Então, assim, tem um mundo lá fora acontecendo de um ecossistema de coisas. Shopee, por exemplo, que chegou muito E forte chegou aqui. aqui, às vezes, aplicando isso que a gente nem conhecia, né? Exatamente. Então, assim, olha para fora. Olha o que essa galera tá fazendo. Vamos pegar o centro ali do Alibaba, vai, que todo mundo aqui acredita que conheça. Uhum, Então, assim, o que o Alibaba? Olha o tanto de empresa. Se vocês entrarem, tem um blog que chama Alizila ou Alizilha. Depois dá uma pesquisada. É o blog do Alibaba, tá? Me desculpem uhum. aqui não lembrar exatamente o nome. Mas nesse blog, lá você tem todas as notícias do Alibaba e você tem todas as notícias da empresa do grupo. Então, eles têm Taobao, eles têm uma porrada de empresas, os robôs autônomos que fazem as entregas lá. Você tá andando na rua, vem um robô te entregar produto, que é mais rápido que a logística que a gente faz aqui no Brasil. Então, assim, se a gente vê, por exemplo, Magalu. Magalu se reinventou muito em logística e na estratégia de ecossistema olhando para a China. Uhum. Então, quer dizer, por que eu tô falando da China aqui antes de falar de growth? Porque olha a visão, às vezes a gente tá olhando tanto no nosso Nosso mundo, cenário. né? Nosso meio. Exatamente, mas olha para fora o que está acontecendo. Olha essas empresas de destaque aqui no Brasil. Então, essa habilidade de você conseguir olhar para fora, entender o que esses caras estão fazendo. Você entra nesse blog do Alibaba, por exemplo, você surta nele, assim, porque tem muita coisa que você olha e você fala assim, nossa, isso aqui dá para aplicar. Nossa, isso aqui dá para trazer de oportunidade. Olha, isso aqui eu já faço. Olha como os caras estão fazendo diferente. Então, você ganha uma referência de mundo diferente. Então, de novo, eu jogo para referência.
olha o quanto de referência que a gente pode ter olhando também para fora o que está acontecendo no mundo. Vamos voltar para growth agora, né? Então, assim, growth. Quem não se atualizar, eu não vejo que o growth é a salvação da pátria. Não vejo. Eu acho que existem vários modelos. Growth é um deles muito importante, sem dúvida. Mas, assim, a gente consegue trabalhar as empresas de duas formas. Você pode se atualizar e trazer mentalidades mais rápidas, você pode ser rápido nisso, ou você pode simplesmente ficar para trás e ver seu concorrente fazendo, tentando entender, achando que é difícil, E tentando copiar, né? Tentando copiar. Então, assim, qual escolha você quer fazer? Então, eu vejo que essas empresas que não se antenarem não só ao growth, mas a essa visão geral de mercado, de mundo e tudo mais, e fazendo simples, primeiramente, bem feito, depois trabalhando a evolução para o seu cenário, para não ficar aquele desespero, né? Eu preciso consumir tudo e preciso fazer tudo. Não. Mas como que eu trago para a realidade? Então, é essa habilidade de trazer para a realidade que vai te dar paz. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que é conhecimento da paz. Você mudou de cargo, você mudou seu desafio, mudou seu pipeline de desafio, o que vai te dar paz? Conhecimento. Depois, aplicar literalmente na prática e ver se funciona ou não. Então, eu indico isso para essas empresas, olhando para growth e olhando para cenário também. Então, é algo muito importante e as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. Pega a pandemia aí, né? Então, assim, antes da pandemia, como era o cenário? Então, quanta gente ficou no caminho? Foram podadas, né? Não se adaptaram à situação e acabaram morrendo mesmo. Exatamente. Então, a gente tem... É muito triste isso. Tanto é que, assim, hoje, né? Quando a gente olha... Eu valorizo muito a empresa de educação e muita empresa que trabalha o propósito das pessoas se desenvolverem e elas terem a questão de conseguir se diferenciar. Porque na velocidade que as coisas andam, quem faz isso de verdade, na prática, está realmente devolvendo talvez até dignidade para algumas pessoas que se perderam nesse meio do caminho, sabe? Então, acho que tem um propósito muito grande aí que essas empresas elas podem se atualizar para não se perderem e, ao mesmo tempo, essas empresas de educação que está vindo muito forte agora no Brasil, é muito importante também aí na jornada de todo mundo. Legal. Agora sim, já como últimos momentos aqui pra gente, eu queria trazer um ponto pra área de dados ainda. A gente falou de growth, falou das estratégias, da mentalidade, falamos lá da importância dos dados, e você falou que como executivo você já teve vários times, né, trabalhando em multidisciplinares, e tinham pessoas de dados dentro dessas equipes, né? Quais que são as principais funções para quem é da área de dados ou quem está aqui, que quer trabalhar dentro de uma equipe, de uma empresa na parte de growth, né? Quais são essas principais funções que tem hoje? Qual que é a oportunidade e como que tá a demanda por esses profissionais, assim? Olha, realmente hoje é um profissional raro, né, no mercado. É muito difícil você encontrar pessoas profundas no mercado. E assim, a parte técnica é algo que você pode pedir ali nos cargos, né? Júnior, pleno, sênior, enfim, especialistas, gestores. Isso você consegue ter um job description ali para você conseguir realmente elencar o que você precisa. Essa parte, por mais que faltem pessoas ali com profundidade, você encontra. Mas, para mim, o diferencial desses profissionais é que eles entendam que, para entrar numa estrutura dessa, especificamente, eles vão precisar olhar para contexto, principalmente. Contexto, para ele conseguir gerar e criar oportunidades. Ele vai ter que aprender relacionamento, ele vai ter que fazer networking, ele vai ter que aprender comunicação, posicionamento, ele vai ter que olhar para a parte de negociação, ele vai ser um guia. Eu brincava muito, inclusive aproveitando que a gente está aqui no podcast sobre dados, para mandar um beijo para o Renan, que era do meu time maravilhoso, e eu falava muito isso com o Renan, né? Eu falava, Renan, vamos trabalhar sempre a sua visão estratégica, né? Vamos trabalhar para que você se diferencie, trazendo, você me guie. Eu quero que você me diga o que a gente tem que fazer. Então, como que você vai fazer isso? Olhando para o cenário, olhando para o contexto, participando de reuniões que saem da sua zona de conforto, no sentido do que você já sabe. Porque você já sabe arquitetar, você já sabe fazer predição, mas como que uma predição, por exemplo, de um churn, que é tão importante para um modelo SaaS, que é a saída do cliente, né? Como que você deixa um churn muito mais rico numa visão de predição se você traz análises comportamentais mais profundas, entendendo que não só o cliente está dando indício que ele vai sair porque ele não pagou a conta, mas porque ele não está usando o produto no XYZ da plataforma que seria importante. Então, juntar coisas, então deixar a sua análise, a sua função mais rica. Então, como você coloca mais fermento no bolo, vai? Como você traz mais fermento no bolo ali para conseguir realmente
deixar isso muito estratégico. E aí você vai para uma reunião e você guia o time. Então, para mim, esse profissional de dados, ele chega ali e ele fala, gente, ó, a gente está falando disso, mas olha essa visão aqui que está acontecendo. Olha para onde está apontando a curva. Olha o que está acontecendo. Se isso continuar assim, se a gente não tomar uma decisão, às vezes ele não sabe qual decisão tem que ser tomada. E isso ele vai conseguir construir na mesa. Mas essa visão de conseguir mostrar para as pessoas, então, para mim, o papel fundamental é esse. Ele ter a profundidade suficiente olhando para negócio, mercado e tudo mais, para ele conseguir se juntar com esse time de growth e guiar como uma bússola mesmo esse time. E aí, de novo, pode ter erros, mas ele é muito profundo e é necessário. Eu não consigo fazer um time de growth hoje sem um cientista, um engenheiro, um cara analítico, literalmente ali dentro para me ajudar a olhar essa estratégia toda. Legal. E como que é encontrar esses, assim, você fez muitas contratações, como que é encontrar esse pessoal? Quem quer, por exemplo, hoje se candidatar a essa vaga, o que você fala qual o caminho que ele deveria trilhar, né? Mesmo assim, ó, não tenho essas competências agora, mas qual que é o caminho que eu devo trilhar para conseguir, por exemplo, trabalhar num time lá com a Carol lá? Como é que seria? Assim, sobre a parte técnica, Uhum, sendo muito honesta, os níveis dos cargos ali, eu não sou essa pessoa. uhum, Então, eu tinha uma pessoa que fazia isso ali, exatamente o que precisava desse profissional tecnicamente. Por uhum, mais que eu entenda assim. Então, para mim, esse cara, vou falar a minha visão, tá? Agora, do que nós construímos e que eu fui fazendo e tô fazendo em outros lugares também. Eu preciso que essa pessoa, ela tenha uma visão de conexão de servidores, uhum. que ela consiga olhar para a estrutura inteira. Então, quando eu penso numa estrutura de dados dentro de uma empresa, eu tô falando até de empresas maiores, tá? Tá. Dentro de uma empresa, até se você começar pequenininho, não tem problema. Se você é da área de tecnologia, você precisa ter uma visão de como seus servidores funcionam para você começar a armazenar os dados corretos. Por quê? Se você armazena o código lá, escrito copo, e na verdade é garrafa, depois você vai ter um grande problema. Você vai olhar o Tratamento de dado. dado. Então, esse tratamento de dados, essa habilidade do tratamento de dados desde ali do servidor, para mim é uma competência importantíssima. Porque você consegue realmente entender o que está acontecendo e ter a segurança nos dados. Quantas empresas falam assim? Eu já vi isso em vários lugares. Nossa, eu não confio nesse dado. Não sei se esse dado tá certo. Então, assim, porque a Uhum. base tem que ser muito bem feita. Então, assim, é fácil falar aqui, mas às vezes você está numa estrutura de muitos anos e você vai precisar fazer uma engenharia reversa ali para Entender de conseguir onde que veio o trabalhar. dado, como que ele foi parar ali, né? Exatamente. Então, assim, mais uma competência técnica que, se for esse cenário, eu vou pedir dessa pessoa. Pensando numa Uhum. pessoa já que vai me ajudar a construir essa estratégia, tá? Então, essa engenharia reversa, essa análise de dados dentro dos servidores, essa conexão dos servidores para jogar para dentro de uma estrutura e arquitetar um data warehouse, por exemplo, para mim é algo importante. Esse cara que faz isso, ele começa. E aí, vamos pensar num time, tá, gente? Porque eu tô falando aqui de Uhum. cientista, um analítico e um engenheiro. Então, é um Uhum. jogo ali que é jogado junto, Uhum. né? É, eu preciso de um cara que me ajude a conectar ferramentas, porque nas empresas existem muitas pontas soltas, tá cada um com uma ferramenta fazendo uma coisa. Então, eu jogo essa informação do dado dentro do Data Warehouse, lá dos servidores, com os dados que eu quero enxergar, e eu já mapeio o que eu não estou enxergando ainda, que é importante. Que Uhum. geralmente quem fez isso é o cara técnico, Uhum. que muitas das vezes não foi envolvido no Um negócio. negócio. Então, quer dizer, com certeza tá faltando dados. Uhum. Então, quer dizer, você vai precisar mapear isso. Tem que fazer tudo de uma vez? Não, mas a gente tá falando de habilidades aqui que Uhum. essas pessoas de dados, elas vão precisar ter. E elas vão precisar se conectar com o engenheiro, Uhum. com o negócio, né? Então, essa habilidade para mim é importante. Então, jogar isso para dentro de um data warehouse, arquitetar um data warehouse que eu consigo plugar com ferramentas que são conectores. Então, eu posso falar aqui de segment, eu posso falar aqui de GA4, né? Vamos pensar em modelo também. Estou falando muito de tecnologia, Tá. tá? Modelo. O GA4, Google Tag Manager é um conector interessante aí para se trabalhar. E aí eu plugo, eu faço o output para as ferramentas que eu já uso. E ali eu não vou mudar a estratégia imediatamente. Então, o engenheiro de dados ele vai conectar essas ferramentas ou nessa camada aqui do meio, que são os conectores, ou diretamente no Data Warehouse. Então, olha o que ele vai precisar fazer, Uhum. né? E aí, quando essas informações elas saem, então eu outputo nas ferramentas ali, elas saem no modelo de negócio digital, ou ela vai sair por e-mail, ou ela vai sair por dentro do próprio produto para se comunicar com o cliente, Uhum. ou ela vai sair por outros canais de comunicação.
eu preciso juntar essas informações depois e colocar isso de volta dentro do Data Warehouse para acoplar com os dados que eu recebi dos servidores. Dali eu começo a criar jornadas. Nossa, Carol, é muito difícil. Não, a gente joga para o Excel primeiro, não precisa nem ser DataVis ainda. Tá vendo? Sabe? Não precisa nem O pessoal que DataVis. acha que o Excel não ajuda? Ajuda, exatamente. E aí, assim, um Power BI, por exemplo, é essencial. Então, para mim, um cara entender de Power BI e conseguir trazer os dados mais estratégicos num dashboard, para a gente conseguir acompanhar evolução, para conseguir entender ali dentro dos indicadores macros, e ele tem que participar disso, E é importante. o Excel, o Power BI é só uma ponta desse negócio, né? Tem um processo todo, e é isso que é importante o profissional de dados entender. Que o Power BI, ele não é o processo inteiro, que o Excel, ele não é o processo inteiro, né? Que a construção do Data Warehouse não é o processo inteiro, eles são partes do processo que muitas vezes são construídas em equipes, né? Mas ter a noção desse processo de ponta a ponta vai dar ao profissional, pelo menos, a capacidade crítica de saber onde que ele deve atuar em cada momento e o que ele deve fazer para chegar no resultado final, pensando no objetivo que ele quer na Com empresa, certeza. né? Na verdade, eu até gosto de um modelo muito, Lender, que é o dar a visibilidade para o arquiteto de dados. Que, no meu caso, já foi o cientista também. Então, assim, para mim, essa estratégia macro, ela tem que ser desenhada, esse cara tem que ter essa voz dentro da empresa. Uhum. Ele tem que ter, então, esse protagonismo da pessoa de dados na empresa, para mim, é algo sensacional. E uma junção dessa pessoa com alguém de growth, com uma visão de negócio e juntando isso, você constrói um foguete que pode demorar para ser construído, mas se você começa essa estratégia que ela vira uma estratégia retroalimentar, porque depois ela tem que descer em jornada e ela tem que fazer sentido para o negócio de modo macro e também micro das áreas, você cria um cenário retroalimentar muito interessante. Então aqui eu falei de habilidades comportamentais de uma estratégia macro. Mas na prática de habilidade comportamental, é o que nós tratamos aqui muito, inclusive, né? Eu estava falando do networking, da habilidade de negócio, contextual, negociação, comunicação. Então, isso eu não peço na entrevista. Uhum. Isso que eu vejo numa entrevista é o quanto o cara minimamente estudou a empresa que ele está sendo entrevistado, né? Então, pelo amor Você consegue pegar de nos Deus, detalhes isso. exatamente, ele tem que vir preparado para a entrevista. Eu gosto muito eu era até conhecida de fazer isso na empresa. Eu gosto muito de fazer umas provinhas de case para entender como o cara pensa. No sentido assim, tenho esse problema aqui de dados, como você resolveria? E eu dou um case pro cara ali e dou na mão dele. O que você faria? Isso é uma coisa que eu venho batendo na tecla, que assim, o pessoal que tá começando acha que assim, o problema de negócio vai chegar pra ele assim, ó, construa pra mim um dashboard de logística. Mas não é assim que você vai chegar pro cara, né? Você vai falar assim, ó, eu tenho esse problema de negócio, como que você resolve? É. E é justamente aí que mora a diferença entre o cara que tem a capacidade crítica e analítica de resolver o problema, do cara que é só um apertador de botão no final das contas, né? Exatamente. E aí tem um outro ponto que também trabalha lá na outra ponta. Eu gosto de olhar a ponta de cima e a ponta de todo mundo, a esteira Aham. inteira. Muitas vezes o C-level vem te dizer o que você tem que fazer. E não é assim. Você precisa ter pessoas boas que consigam, todo esse contexto que nós trabalhamos aqui, para dizer o que tem que ser feito. Então você tem que dar voz para essas pessoas. Porque se fosse pro C-level fazer isso, a gente não precisava do cara dos dados ali. Uhum. Então, assim, e o maior erro tá aí. Porque às vezes tem, às vezes até muito do ego, do apego, de chegar e dizer, não, faça isso. Mas, não, ouve, entende, né? Então, acho que tem essas duas pontas para elas se equilibrarem, para você conseguir realmente gerar algo diferenciado. Então, eu vejo muito esse comportamental, eu vejo muito... E aí, nessa entrevista, o que eu vejo para contratar uma pessoa? Porque, tecnicamente, alguém vai ver para mim. Uhum. Se dá certo, se não dá. Mas, assim, o que eu vejo muito é se o cara tem essa aptidão, se ele veio empolgado pra entrevista, se tem brilho no olho, se ele quer realmente, sabe? Eu dou algo na mão dele pra entender como ele pensa. Eu quero entender a linha de raciocínio dele. Ele não pode... Eu já tive casos de contratar pessoas que não eram as melhores, mas a forma que a pessoa se esforçou, eu olho muito pro esforço. A forma que a pessoa se esforçou pra entregar A algo... entrega dela, né? Não... porque ela não precisa ser a melhor, mas se ela se esforçar sempre, como ela se esforçou, e ela mostrou isso pra mim, né, dentro de um case, dentro de uma entrevista, dentro das etapas que são construídas pra se contratar alguém, eu prefiro contratar esse cara do que o cara que vem e já acha que sabe tudo e, enfim, sabe? Então, acho que são esses pontos que eu olho bastante pra fazer uma boa contratação. Legal. Cara, eu acho que a gente deu pra dar uma visão legal pra galera, assim, um panorama, né? A gente bateu um papo. Ó, vou te falar que esse talvez tenha sido o maior episódio que a gente já fez até agora aqui Olha. no podcast. Foi uma conversa legal, foi construtiva, deu pro pessoal também ter uma visão de como é
a cabeça de um executivo, né? De quem tá na outra ponta, porque às vezes a pessoa fica assim, sem saber como se comportar, como agir, né? Na hora de fazer uma entrevista, por exemplo. E são detalhes, né, comportamentais que às vezes pesam muito mais do que o técnico no final das contas. E isso é importante o pessoal ter essa visão. Agora eu queria que você desse assim, um recado final, um conselho pro pessoal. Geralmente no final eu peço pra dar um conselho, assim, aquilo que você acha que vai mudar de alguma forma, nem que se toque uma pessoa, né, que esteja começando agora nessa área, né, aquele incentivo, e depois deixa claro suas redes sociais, seus contatos, onde que o pessoal encontra a Carol, para poder continuar consumindo. Eu sei que a Carol tá aí no Instagram também, já tá bombando, né, mas fala pro Começando. pessoal. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é algo que para mim é fundamental. Acho que é muito importante vocês entenderem onde vocês querem chegar e colocar marcos na carreira de vocês. E entender que os planos podem mudar. Como o meu mudou recentemente, né? Então, os planos, eles podem sim mudar, mas é muito importante que você entenda quem você é. E como um amigo muito próximo a mim me disse isso um dia, e isso mudou muito pra mim, que é, nunca duvide de você. Você tem que saber o que você é bom, você precisa se conhecer. Então, se conheça. Entenda como o que você é bom e o que você precisa melhorar. E entenda que sempre tem o que melhorar. E coloque na sua rotina uma rotina de estudos. Tenha pessoas, né? O que me trouxe muito no desenvolvimento da carreira foi me conectar de verdade, né? Não sendo interesseira, e sendo Seja interessante. primeiro interessante para depois ser interessante. Exatamente, Não sabe? para ser interesseiro, Para né? ser Mas interessado. ser interessado. Exatamente. Exatamente. Então, assim, se conecte com as suas referências. Então, aqui vocês já estão conectados com o Laender. Então, quem mais são as referências de vocês em vários assuntos? Para vocês terem esse know-how ali e não tornem isso como totalmente uma verdade absoluta. Construam a visão de vocês, né? Então, acho que vocês terem esse hábito, terem boas pessoas perto de vocês, se conectarem, entenderem quem vocês são, entender para onde vocês querem ir, nada vai segurar vocês. E entendam que tudo é possível, né? Isso eu aprendi com os meus pais. Então eu trago isso muito porque tudo é possível. Você pode desenhar novas carreiras pra você e não precisa ser uma carreira o resto da vida, sabe? Até tô emocionada aqui falando dos meus pais. Mas assim, você não precisa ser uma carreira o resto da vida. Você pode recomeçar e recomeçar várias vezes e ter chance de errar e ter chance de construir. E um recado final: escolha bem quem vai estar ao seu lado. Então, vou puxar uma sardinha aqui agora pro meu esposo, mas ele é fundamental pra mim. Uhum. Então, até para dar essa mudança de carreira, até para fazer tudo que eu fiz até hoje, é importante você escolher quem vai estar ao seu lado para te apoiar, para estar do seu lado realmente, para que seja mais leve a jornada e divertido. Então, eu acho que é isso. Vocês me encontram no Instagram, tô começando agora lá também, Carol Livores, pessoal Pode que deixar o deixa link aqui embaixo sempre. o link certinho. No LinkedIn também, tô lá bem ativa e quero muito compartilhar sobre desenvolvimento de carreira, sobre as partes técnicas que eu já passei também, aprendizados, porque o que eu quero é isso, é causar impacto. Esse é meu propósito, ajudar as pessoas na prática. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Carol, eu que agradeço a sua participação. Foi um papo assim enriquecedor. Tenho certeza que o pessoal gostou muito e com certeza vão te seguir aí para continuar acompanhando essa sua jornada, tá? Ah, Muito muito obrigado pela obrigada. presença. Obrigada também. Pessoal, para você que assistiu a gente até aqui, não esquece de deixar o seu like, inscrever-se no canal aqui para continuar, né, acompanhando os próximos episódios. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de avaliar nosso programa aí com 5 estrelas para que a gente possa continuar trazendo novos convidados aqui, né, inspiradores como foi a Carol hoje, né? Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.